virava o intervalo e olhava pro Diego, assim, ninguém cai onde o Muricy, ao lado do banco, ninguém queria receber a bola, que era do lado dele. Mas era igual um pai pra nós, assim, né? Mas era Você uma não podia pressão. bater na joia do time. Não, e Faz o gol! Todo mundo com medo, eu consegui trocar a camisa com o Materazzi. Essa história é engraçada demais. É Eu mesmo, troquei meu? a camisa com o Materazzi, a camisa dele XXL, desse tamanhozão. Cheguei lá na fazenda com meu pai. Falei, pai, ó, aí contigo, a camisa guarda aí. No outro dia eu tô olhando meu cunhado lá em cima do cavalo com a camisa do Materazzi. Nossa senhora. Mentira, sério, meu? Ah, meu filho, era muito grande a camiseta, eu dei pro... Opa, é do Materazzi, pai. pai. Tá louco pra guardar a camiseta, o homem deu cabeçada no outro, e papapá, e a história toda, né? Que Sim. Teve um rachão lá no Corinthians, eu no gol lá, em maturidade. Mentira. E Rogério jogando pelo Corinthians. Eu tinha Deu aquele silêncio e o Deu grilinho aquele no fundo, silêncio aquele... e não tinha ninguém. A hora que eu vi, tava toda a imprensa lá com a câmera. Eu, pá, matéria a semana inteira. O jogo seguinte era Corinthians e Flamengo. Eu falei, meu Deus, se eu não fizer gol nesse jogo, eu tô morto. Então os caras vão me matar. Sorte que eu fui lá e broquei lá no um objeto dos clubes, né? Ser sincero, assim, todo mundo Sim. sabe disso. Tá dando resultado, tu não tá dando resultado, tu escanteia e coloca de lado. Não tem a parte humana, a preocupação, não é cultural nosso. Não é que... Isso aí precisa evoluir muito ainda aqui pra nós. Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se no canal, toca o sininho aí para você não perder nenhum vídeo. Deixa um like que é muito importante nesse nosso início de trabalho. Se você puder compartilhar, mandar para os seus amigos, pessoal que gosta de uma boa resenha, manda aí que vai nos ajudar muito. Bolívar, nosso general, nosso capitão, hoje temos um cara que vai ter muita resenha com certeza, seleção brasileira, enfim, conta para nós aí. Zanella, o cara... Sem demagogia, tá? Eu considero, e ele sabe muito bem, eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito por esse cara. Foi um dos caras mais inteligentes e rápidos que eu atuei junto. Ainda bem que eu não tive a infelicidade de pegar esse cara contra. Sempre a favor. Sempre do meu lado. Então, o nosso convidado de hoje é muita resenha, gente boa, parceiro. Nil Maravilha, eu chamo de Nil Maravilha. Nil Maravilha, Nilmar. Obrigado, Nilmar, por abrir as portas da tua casa, ceder a tua churrasqueira pro Barba Ruiva, a responsabilidade. É grande, hein? Apesar de não ser gaúcho aqui, mas é um prazer receber. Feliz em estar revendo o nosso grande general. Chegava bem no nosso... Chegava bem? Né? Mas hoje eu estou distante. Eu tive a sorte também de estar sempre do mesmo lado. Né? Então isso facilitou bastante. Isso aí ajudou bastante. Nem no treino, não? Uma pegadinha? Ixi, eu só corria pro outro lado. Já existia o falso 9 naquela época. Já existia o falso 9, ele tava sempre o falso 9 existia. Cara, Nilmar, vamos lá. A gente criou esse podcast, Nilmar, para fazer uma coisa diferente do que você está acostumado, do que os outros convidados que a gente está entrevistando. Aqui é um bate-papo bem divertido, uma coisa descontraída. E como você é bom na resenha, tenho certeza que vai sair muita coisa boa aqui, Zanella. Com certeza. Uma resenha de churrasco, né, Nilmar? Aqui estamos aqui para a gente conversar entre amigos. A gente está conhecendo você hoje, o Bolívar já conhece você há muito tempo. Mas a gente queria saber de você o que você faz churrasco ou não, que carne que você gosta. Rapaz, E daí o Barba depois vai falar o que ele trouxe para você. Vou te falar, mas uma responsabilidade grande, hein? Fazer churrasco. Um paranaense na terra de gaúcho, assumir aquilo ali é difícil, hein? Eu sou mais... Você arrisca de vez em quando ou não? Um bom comedor. Eu arrisco, mas passou de 3, 4, já transfiro a responsabilidade. Mas eu falei pro Fernando Só Carvalho. para famílias mais chegadas, assim. Eu falei pro Fernando Carvalho, fora de casa é 3 pontos. 3 Vamos ter que fazer 3 pontos hoje de novo, Barba. 3 E o que tu trouxe pro Nilmar hoje aí? O Neymar trouxe um Tomahawk hoje. Chegou chegando, hein, Barba? Até o nome é diferente, hein? Aí é diferenciado, hein? Tem outros cortes. Eu trouxe a linguicinha de cordeiro também, que eu vou fazer, que é uma linha do Barbaruivo com o friguito da Primevo.
Tem o picanha, tem o costela, tem o short rib, mas esse aqui eu vou caprichar. Deixa eu parecer que não sou ex-jogador por enquanto. Tá querendo... Almoçou, Nilmar, ou não? Eu garanti, eu falei, não sei se vai vir. Vai ser ele. Será que o Bolevão vai trazer só uma carninha? Será que vai vir só um pãozinho de alho? Falando nisso, o cara tá igual quando parou de jogar, o homem Tá igual. Não muda nada, o homem tá em forma, parece que tá jogando. A gente até falou aqui nos bastidores, né? Que ele ganhou de 2 a 3 quilos só, cara. Recorde. Do que ele atuava, hein? Porque sempre foi um cara que manteve a forma física. É um cara que nunca bebia... Geralmente eu falo isso aí pelos atletas que o Nilmar conviveu. Aquele time nosso do Inter lá era um time... Meu Deus do céu. Que bebia muito. Eu digo bebia muito no sentido assim, fazia uma festa de aniversário, uma janta, era geral. Nilmar só na aguinha. Então... Mas agora eu mudei, agora eu tô nesse time aí que tá difícil. Por isso que eu engordei esses 3 quilos. Eu não queria contar, mas assim, ó, eu tava lá no Paleta Atlântida e você deixou o general na saudade. Você lembra disso? Dele, né? Eu lembro, fugi dele. Cara, porque, você fez o gol em cima dele, você lembra disso? Mas eu fugi, não fiquei muito colado nele, senão já viu. Mas eu não me lembrava do vai e vem dele. E eu pensei, o vai e vem não é mais o mesmo. Mas eu acho que ele deixou fazer ali, né, pra gente poder gravar depois. Eu acho que ele já tava com as segundas intenções. Ou ele ficou com medo do tornozelo, ele bateu antes e fez o gol. Impressionante. Não, eu tô falando isso porque o cara continua rápido. A mesma coisa. E eu achei, acho que o Nilmar não tá, aquele vai e vem dele. O vai e vem que eu falo, ele ameaça na frente e recebe nas costas. E quando eu fui no primeiro movimento dele, eu falei, mas eu não me lembrei mais. Ela tá voltando. E ele fez o gol, já fez o gol. Vocês presenciaram, não era pra ter falado isso, mas beleza, Zanella. Tá tranquilo. Mas vamos falar lá do começo um pouquinho, Nilmar. Porque eu ouvi uma história que você veio pro Inter num jogo que você levou 4-0. Como é que foi? Como é que foi essa história aí? Foi em 2000, isso aí, um campeonato que teve um torneio, né, em Bebedouro, interior de São Paulo. Eu era jogador do Matsubara, né, o time que eu iniciei minha carreira. E aí tinha grandes clubes, Bahia, Vitória, Inter, nessa competição. E aí o jogo contra o Inter tomamos 4. Mas eu fui bem na competição, né? Foi bem. Deixa eu fazer uma moralzinha aqui. Aí o Mano me viu jogando. Era o Mano Menezes, era o técnico. Eu gostei daquele magrinho ali, número 8. Eu era meio atacante na época. E aí acabei tendo a sorte, né, de poder vir jogar. Quem que tinha no Inter? Tu comentou com o Leandrão? Leandrão fez 4 gols nesse jogo. Fez 4 gols no jogo? Do Inter. Dos 4-0, os 4 foi ele. Saraiva, timaço. Alex, cabeça. Ixi, o time do Inter era muito bom. Tomamos 4, né? E meu time não era ruim, não. Era bom também. Aí eu vim pra cá por empréstimo na época, né? Eu lembro do Mano, até brinco, o Lisca também, que quando eu cheguei aqui, o Mano falou, mandaram o jogador errado, porque em campo parecia que eu era mais forte do que... Cheguei aqui só o pó da rabiola, pesando 53, 54 quilos. Começou a fazer os exames, os caras desconfiaram. Falou o quê? Aí, pô, jogou a bola, viu, né? Aí já me apelidaram de aspirina, já que eu entrava e fazia gol, né? Aspirina? Entrava, tirava dor de cabeça do treinador aí. Cara, aspirina, essa não sabe. Caramba, cara. De 2000 aqui no Inter. 2000 chegou aqui? 2000. Você estreou no profissional em 2003? 2003 eu subi, Posso ler uma matéria aqui de 2003, bem curtinha? Eu vou ler um pedacinho para você comentar o que tem aqui, tá? Ó. Depois de quase ser rebaixado à Série B do Brasileirão, o Inter resolveu abrir a temporada de 2003 apostando em jogadores das categorias de base. Assim, no dia 15 de março, pela 6ª rodada do Gauchão, o técnico Muricy Ramalho lançou jovens como os irmãos gêmeos Diego e Diogo, além de um atacante menos badalado, mas que roubou a cena, Nilmar. Inter 3, Juventude 3, você lembra disso? Foi. Menos badalado, aliás. Foi. As estrelas ali eram para ser o jogo mais nervoso, eu acho, da minha vida, assim, na concentração, que era a minha estreia, né, tipo, como titular do Inter e tal, e com aquela coisa, né, insegurança de ter 18 anos, aí poder voltar para a categoria de base, e não era o badalado da época, do momento, né, mas foi um dos grandes jogos que eu fiz, apesar de não ter feito gol. E essa é uma foi eleito melhor em campo sem ter feito gol, foi 3-3 o jogo. E essa é uma das barreiras que todo jogador das categorias de base profissional, que é o maior medo, né, Nilmar? Medo, a insegurança. Tá louco. E aí tu roubou a cena, né? Porque pelo que eu li na matéria, os guri já estavam... Já eram, não. Na verdade, em dezembro, na final de juniores, eu joguei também a final e fiz 2 gols na decisão. Aí me viram ali já, falou, esse magrinho aí. No entanto que eu nunca disputei uma Taça São Paulo, porque antes da Taça São Paulo eu acabei no profissional. Mas aí, 2013, esse jogo aí foi um jogo marcante, 3-3 contra o Juventude. Lembro até hoje o uniforme que era e você não marcou gol nesse jogo? Assim, mais ansioso, né? Um nervosismo de ansiedade para estrear no Beira-Rio, estádio lotado e tudo mais. Quem que tinha, Nilmar, mais naquele time? 2003?
O André Cruz era o zagueiro. André Cruz. Eu lembro que o ataque era eu, Diego e Daniel Carvalho. Sangalete já tava. Sangalete estava. Klemer era o goleiro. O Vinícius, zagueiro. Vocês se encontraram quando? Aí, Clayton. Clayton, volante Clayton. Eu cheguei no Inter no segundo semestre de 2003. O Nilmar já tava. Nilmar já tava, né? O Diogo. Aí eu acabei vindo do Guarani de Venâncio Aires. Foi quando eu conheci o Nilmar a primeira vez, 2003. E a gente acabou se conhecendo ali. E ali tu já via que era um cara diferente. Ali era diferente. Mesmo nos treinamentos. E eu era lateral direito. Então meio que não cruzava muito com o Nil assim. Porque o Nil já era aquele falso 9, e aí eu falei, ainda bem que não fica perto de mim aqui. E eu vindo do Guarani com um contrato de empréstimo de 6 meses, eu falei, não posso ter um duelo com ele nunca. Porque, cara, o Muricy aqui sabe, cara, pensa num cara exigente. Cara. Nossa senhora, o Muricy, quando virava o intervalo, eu olhava pro Diego, assim, ninguém caía onde o Muricy, ao lado do banco, ninguém queria receber a bola, que era do lado dele. Mas era igual um pai pra nós, assim, né? Mas era você uma não podia pressão. bater na joelha do time. Não, ele faz o gol! Ele adorava os guris, cara. Nilmar, Diego, Diogo. Demais. Não, imagina, cara, tipo... Diego tinha 17, eu 18, Daniel 19 anos. Imagina, tudo jovem, responsabilidade, jogar no ataque do Inter e tal. E o Muricy ainda não era o Muricy. Não. O Muricy ainda tava também, claro, já tinha uma bagagem. Cara, os guri foram a segurança dele, cara. Dava Grenal, clássico Grenal, essas coisas aí, cara. Voando. Os 3D. Lembra do teu primeiro Grenal? Meu primeiro Grenal, eu lembro um que eu fiquei no banco, foi até mesmo antes desse jogo de Juventude que eu não entrei. E o primeiro Grenal depois de 2003, foi no Olímpico, não? Deve ter sido no Olímpico, acho. Acho que eu fiz gol, porque Grenal eu fazia gol, hein? Fazia gol mesmo. Você ganhou 5 gauchão? Disputei 5 e 5. Disputou 5 e ganhou 5. 5 gauchão. E fiz gols nas 5 finais. Nas 5 finais, né? E falar pra gente continuar nesse assunto de Grenal, a nossa geração depois a gente vai voltar. Eu vi um gol desse cara e do Tyson saindo da nossa área. Lá em Erechim. Calcula, saindo da nossa área em 3 toques. Aqui era uma falta lateral pro Grêmio. E a bola, se eu não me engano, ela bateu na barreira, foi na área e voltou. E aqui deu o primeiro tapa na bola. Isso, E aí tinha um do Grêmio lá esperando e 2 saíram atrás dele do Tyson. Tu imagina os caras saindo atrás dele do Tyson. Era uma Ferrari com Fusca atrás, né? Não chegava. Aqui deu um tapa no Tyson. O Tyson deu 1, 2 e tocou pro Nilmar. Cara, eu nunca tinha visto aquilo. Esse foi um Grenal em Erechim. Em Erechim, que a gente acabou vencendo o jogo. Cara, impressionante. Foi 2-1 aquele jogo, E isso os torcedores comentam até hoje, os caras fazerem 3, 4 Não carregava toques. peso nenhum, né? E como é que foi? Você ficou quanto tempo no Inter ali, da tua estreia até você sair? Como é que foi? Então, eu cheguei em 2000 aqui de juvenil, fiquei até... Joguei o primeiro ano profissional em 2003, e em 2004, no meio do ano, eu fui vendido para o Lyon da França. Então, profissional, eu fiquei 1 ano e meio. Eu sempre falo, o Inter me vendeu 3 vezes, mas eu tenho menos número de jogos. Muita gente ficou somente 1 ano, porque eu ficava 1 ano e meio e vendia, 1 ano e vendia. A gente foi campeão gaúcho contra a Ubra em 2004. 2004. Isso, aí eu fui embora ali em seguida já para a França. Aí voltei pro Inter, final de 2007. Final de 2007. Então Que você teve curtas passagens. Mas no sempre Lyon eu vinha... fiquei 1 ano e pouquinho no Lyon só e voltei pro Corinthians ainda. E voltou pro Corinthians. E depois a gente vai falar também Sim. desse timaço que teve do Corinthians. Vocês jogaram quanto tempo juntos, então? Ali foi... Com o Nilmar, um ano e meio. 1 ano e meio. 2003, mais ou menos. Nilmar foi embora meio de 2004. Meio de 2004, 1 ano e meio. Eu brinco que eu perdi todos os filé mignon do Inter, eu perdi. Mas precisava vender alguém para pagar o salário dos caras. Eu era o escolhido. Mas, Nilmar, eu perdi 2006, perdi 2010. Mas contigo deve acontecer isso, tá? Eu vou te lembrar agora uma coisa aqui. Era tão marcante aquela geração nossa, ela era tão marcante, os caras me colocam como campeão mundial. E eu não atuei no Mundial. Eu sou direto, eu nem nego aqui na rua aqui quando me vê hoje. Quando o cara não insiste... saudade daquele Inter, campeão. Eu me encho muita saudade lá no Japão. Soubesse que eu joguei joguei pelo Corinthians, aquela Libertadores. Nil, tu sabe que aí também, quando o torcedor não insiste muito, campeão mundial, né, Bolívia? Campeão mundial. É que foi tão marcante, com certeza os caras devem falar pra ti isso é a mesma coisa. Acho que eu ganhei em 2010 também. Exatamente. Porque mudava muito pouco aquela geração do Inter, muito pouco. Mas é que vem aquela questão que o Fernando Carvalho falou.
vocês são lembrados porque vocês ajudaram a pavimentar essa estrada. Exatamente. Então, por isso que tem essa responsabilidade, que eles colocam vocês junto pelo carinho que eles criaram com o grupo, que foi todos esses anos responsáveis até chegar lá. A gente teve o prazer de andar por muitos lugares com o Bolívar, e eu acho que, pelo que você falou, acontece com você, cara, todo mundo chama o Bolívar de campeão. Campeão mundial. Acho que não devia nem falar isso, né? O pessoal vai saber que você não foi campeão Não, mundial. mas aí não, corta pessoal, essa parte aí. continua lá. Mas é porque marcou, é o que o Carvalho falou pra gente, a gente gravou com o Fernando Carvalho, ele falou assim, Bolívar, a grande preocupação nossa era manter uma identidade. Saía 1, 2, mantinha todo mundo, porque todo jogador que chegava, Nil, o cara já se adaptava muito rápido. Eu acho que a queda do Inter foi quando acabou isso aí. Quando acabou. Nos últimos anos agora aí. Exatamente, bem lembrado. Porque demorou não sei quantos anos. A galera da década de 90 e pouco fala. Tipo, eu vi, né, de 2000 a 2010, o que foi a mudança do Inter é coisa absurda. Quem tava lá dentro, quem convivia, sabe. O que era o Inter de 2000 para o Inter de até 2010. Exatamente. O que revolucionou as conquistas, o que o Fernando fez. Você chegou ali logo após o time quase cair. O mais difícil era fazer o que ele fez, né? Tipo, manter uma base e ter um estilo de jogo, né? Tipo, mudar aquilo que antigamente eu que sou de fora via muito, né? Futebol gaúcho era só tronco, só chegada, só nada. Eu falo, o melhor time que eu joguei foi no Inter. Ali, nesses times aí, 2008 principalmente, o time que eu peguei ali era, tá louco, nosso time ali coletivamente foi o melhor que eu joguei, assim. Eu falo pra todo mundo isso, Nil, que 2006 foi um grande time, campeão, 2010 também, mas o melhor time tecnicamente... Tecnicamente que eu joguei foi esse. De todo mundo estar no teu melhor momento foi esse. Inclusive o Fernandão citava você nas entrevistas, né? Que ele falava que você era um dos melhores jogadores que ele já tinha atuado durante a carreira dele. É até legal, o caso do Fernandão até é engraçado, que tipo, eu sempre acompanhei futebol muito de fora, assim, de ver, eu sempre gostei muito de jogadores que tocavam, davam um toque na bola, 2 sem olhar, papapá. E quando o Fernandão chegou no Inter, ele fazia muito isso nos treinos, não dominava para tocar. E aqui a gente, né, desde escolinha, domina, Sim. Depois passa, né? Jogava muito pouco de primeira. Uma porque os campos aqui não tinha como fazer isso. Só que o Beira-Rio, felizmente, era um gramado sensacional e ele era muito inteligente jogando. Então eu peguei muito dele isso aí. Então ele gostava também porque eu comecei, não que eu imitava ele, mas tipo, eu espelhava muito inspirou? nele, ele inspirava, porque ele dava só um toque na bola, em vez de dominar, tinha bola, como você dominar, né? Jogando um gramado. Perfeito. E eu fiz, infelizmente eu joguei muito pouco com ele, né? Porque em 2004 ele chegou, eu saí. Aí depois de 2007 para 2008 ali eu cheguei final do ano, ele já saiu de seguida também. Jogou muito pouco junto. Mas era um jogador muito inteligente dentro de campo, assim, jogando. Assim. Eu acho que o que vocês jogaram que foram campeão foi o Dubai lá, né? Dubai. Que você fez o gol de bicicleta foi contra a Inter de Milão. Foi naquele torneio. Timaço da Inter de Milão também, né? Materazzi. Pá, nem me fala. Todo mundo com medo. Eu consegui trocar a camisa com Materazzi. Essa história é engraçada demais. É mesmo, troquei a camisa com Materazzi, a camisa dele XXL, desse tamanhozão. Cheguei lá na fazenda com meu pai. Falei, pai, ó, tá aí contigo a camisa, guarda aí. No outro dia eu tô olhando meu cunhado lá em cima do cavalo com a camisa do Materazzi. Nossa senhora! Mentira, sério, meu? Ah, meu filho, o tamanho era muito grande a camiseta, eu dei... Opa, é do Materazzi, pai. Tá louco pra guardar a camiseta, o homem deu cabeçada no outro e papapá, e a história toda, né? Sim. Era... E logo depois ele ter sido campeão do mundo, Copa do Mundo, né? E o cara... eu fugia dele dentro do campo. Falei, tá louco esse cara? Tá louco? Terado, Ibrahimovic, os caras desse tamanho. Falei, meu Deus, vamos tomar uma surra aqui. E tu imagina, e a cabeçada dele foi um ano anterior. 2006, né? 2006 na Copa? Na Copa, pois é. E ele ficou assim em evidência mesmo com a cabeçada que o Zidane consegui deu. trocar a camisa depois do jogo, eles perderam o jogo, ainda eu consegui trocar a camisa com ele. E meu pai me faz essa. E ele fez o gol de bicicleta. Fiz gol de bicicleta. Foi 2-1 o jogo, 2-1 o jogo. 2-1. Vamos pro quadro então, Bolívar, pode ser? Vambora. Então aqui, bola dentro e bola fora. É um quadro que você vai explicar aí para o Neymar como é que funciona. Agora, vamos apertar o ano. Apertar, né? Não, aqui sai tudo. Aqui é resenha fácil. Ixi, tá louco. Não, o quadro é bem legal, aí explica para ele aí, Bolívar, como é que funciona. Vamos lá, Nil. Momento bola dentro e bola fora. Momento bola dentro é um momento inesquecível da tua carreira, o ápice da tua carreira, seleção brasileira, um título que você considera importante. Qual o seu momento bola dentro? Para mim, profissionalmente, sem dúvida, foi disputar uma Copa do Mundo. Acho que esse foi o momento onde eu
conseguir chegar e ver o diferente que é uma competição de seleções e tudo mais ter jogado Champions League e tudo mais, foi ter disputado uma Copa do Mundo. Acho que foi representar teu país, foi o auge, assim, da minha carreira, assim. Acho que esse aí eu considero um baita bola dentro. Esse lá foi na África do Sul, né? África do 2010, Sul, né? 2010, Foi eliminado pela Holanda. pela Holanda naquele lance No até lance do Felipe Melo lá, né? Da foi esse expulsão, jogo, né? é. Foi esse jogo, né, Nil? Fizemos um baita primeiro tempo e no segundo tomamos uma virada. E a gente Foi, acho acompanhou. que o melhor primeiro tempo da Copa. Foi o melhor da Copa. Podia ter sido 2, 3 já no primeiro tempo. Né? Foi 1-0 só e eles empataram e depois viraram. Esse momento Pra especial da mim tua foi um carreira. momento, profissionalmente falando, foi Sim. sem dúvida alguma, a seleção brasileira é diferente. Não tem igual. E o momento que o Nil quer esquecer, aquele momento bola fora, nossa, se pudesse apagar isso da minha carreira. Claro que a gente não apaga momentos que ficam marcados, mas qual o momento que o Nil, nossa, esse eu queria passar uma borracha nesse momento, que é um momento na minha carreira que eu quero esquecer. Bola fora. Eu sempre fui um cara muito assim, não um cara bem resolvido, mas nunca tive assim algo que me se arrependesse assim, né, profissionalmente falando. Mas uma coisa que eu fiz assim por imaturidade foi quando eu jogava no Corinthians, foi um baita bola fora, de eu ter disputado um rachão e defendido uma bola lá e ter gritado Rogério. Aí a imprensa caiu matando, falando o nome. Na época o São Paulo era o maior rival do Corinthians, na época o São Paulo tava ganhando tudo ali, 2005, 2006 também ganharam o Mundial. Teve um rachão lá no Corinthians, eu no gol lá, em maturidade. Mentira. E Rogério jogando pelo Corinthians. Deu aquele silêncio e o Deu grilinho aquele no fundo, silêncio aquele... não tinha ninguém. A hora que eu vi, tava toda a imprensa lá com a câmera. Matéria a semana inteira. O jogo seguinte era Corinthians e Flamengo. Eu falei, meu Deus, se eu não fizer gol nesse jogo, eu tô morto. Os caras vão me matar. Sorte que eu fui lá e broquei lá. Os caras deram uma pressão na coletiva. né? Me deram uma pressão na coletiva. Imagina. E eu sou São Paulino de infância, né? Meu pai era São Paulino. Lá tinha quadra de São Paulo. Só que na época, quando eu fui pro Corinthians, já saí do Lyon com o Cris, que jogou no Corinthians. Zagueiro falou, não, o Corinthians é diferente. Papapá. Eu falei, meu Deus, o que é o Corinthians? Eu falei, não posso falar que eu era São Paulino, senão os caras na época, né? Hoje é mais natural, mas na época não podia. E só pra gente... Aí na entrevista eles... Isso aí eu dei um baita bola fora. Mas foi engraçado isso aí. Foi engraçado. E pra gente complementar esse momento teu do bola fora. Eu falo por ter atuado contra e mais a torcida do Corinthians. E eu considero, tá, de todos os clubes que eu enfrentei contra, a que mais incentiva, né? Eu nunca vi igual, porque eu ia jogar em Belém do Pará, chegava no aeroporto, era uma loucura. Onde jogava no Brasil, os caras estão lá. É um bando de louco mesmo. Claro, tem momentos que eles passavam do limite, né? Na época era loucura, assim, de você não poder sair de casa. Eles Tava naquele jogo que invadiram o campo. Aquele ali foi um momento baita bola fora da torcida, né? Que não deixou nem o jogo acabar. E foi tenso aquele jogo. Mas é isso, quando tá ganhando E você participou daquele time de Galácticos lá, né? O time era bom também, ajudava muito. E esse bola fora meu foi lá nessa época aí, mas é um bola fora engraçado, assim, né? Vamos dizer assim. Esse eu passei de boa. Mas não tem recordação, assim, de alguma coisa que eu queira apagar, assim. Sim. Muitos falam de eu ter saído jovem da Europa para o mundo árabe, mas eu não me arrependo, não, porque a gente tem vários amigos hoje que parou de jogar e infelizmente se encontra em um momento difícil. E quem joga bola sabe que Cara, as tem oportunidades uma família tem que por agarrar. trás. Envolve muitas coisas, não parte só da gente tomar essa decisão. Claro que hoje, mais maduro, eu consigo ter essa visão, mas na época a gente é muito influenciado por vários interesses em torno. Nil, eu quero que você... porque a gente sempre teve, né? Mesmo jogando no Internacional, aquele time de vocês de 2005, né? Que a gente foi até as últimas rodadas disputando o título, que foi um título muito contestado, mas isso não vem ao caso. Até porque o time de vocês era muito bom mesmo. E tinha nomes ali que mesmo a gente, estando em outra equipe, eram nomes que chamavam atenção. Você, Tevez, Mascherano, jogadores diferenciados demais. Eu quero que fale um pouquinho do Tevez, cara, porque as pessoas têm curiosidade para saber do Tevez. E vocês formaram uma dupla, e a gente estava falando antes aqui, uma das melhores duplas que o futebol brasileiro fez. Vocês tiveram aqui um campeonato brasileiro que, se não era você marcando, era ele marcando os gols. Então, aquilo lá foi, tipo, a minha decisão de voltar já para o futebol brasileiro, né, apenas um ano e pouco na Europa, foi um pouco
vamos dizer assim, não precipitada, mas com a cabeça mais madura, claro que eu não voltaria, que eu tinha mais 3, 4 anos de contrato com o Lyon da França, mas aquela objeção de querer jogar e tudo mais, apareceu a oportunidade de voltar para o Corinthians em 2005, um Corinthians diferente do que eu acompanhava até então, né? Com a empresa por trás, que era MSI, do Kia. O Kia teve lá em Lyon, sentou comigo, apresentou o projeto, eu já conhecia, porque o Tevez já estava aqui, o Carlos Alberto, o Roger, e todos os jogadores que já tinham passagem pela Europa, isso aí também me motivou também, falei, o projeto é bacana e tudo mais. Você escolheu jogar no Corinthians. E aí foi uma oportunidade que apareceu, né? Na verdade, eu até brinco que eu fui a terceira opção deles. Eles foram atrás do Luiz Fabiano, que estava no Sevilha na época, não conseguiram. Foram atrás do Wagner Love na Rússia, não conseguiram. Eles queriam um 9. E eu nunca fui um 9 do jeito que eles queriam. E aí, no caminho, passaram em Lyon. E aí, no entanto, eu lembro até hoje a minha apresentação, me orientaram, fala que tu é 9, que a pressão da imprensa era que eu não era um 9. Centroavante. Assim, eles queriam um centroavante. Centroavante. E aí eu lembro, eu falei, não, eu vim pra fazer gol no Corinthians. Depois eu penso hoje, falo, o que eu fui falar? 20 anos, tinha 20 anos, 21, que responsabilidade que eu fui assumindo, a torcida de 30 milhões de torcedores. E aí cheguei nesse time badalado, sabia que eu ia enfrentar o que eu enfrentei, né? Que era muita vaidade, era tudo jogadores já considerados novos talentos, já com salários astronômicos para a época. Um clube onde tinha muita turbulência, né, política também, que era o do Alib, né, Zicuri, que era o presidente e vice da época, que já estava há muitos anos no clube. E uma decepção foi que eu cheguei num clube onde não tinha nem centro de treinamento, onde você tinha um contrato fenomenal, e eu era acostumado aqui no Inter, que era tudo organizadinho, E aí treinava onde? Parque São Jorge? Parque São Jorge, com o armário do Birubiru, da época de bolinha. Sério? E no Parque Ecológico, que era um container, que isso só veio mudar depois da vinda do Ronaldo pra cá. Era um container com 2, 3 chuveirinhos elétricos, pai. Aí tu olhava jogadores milionários, estrela, tu treinando no Parque Ecológico, lá com o campo, você tava jogando e caindo pipa na tua cabeça, era coisa de maluco, ninguém entendia aquilo. Reclamar o tempo todo. Era muito, tinha muito dinheiro por trás da empresa, mas tinha o básico que é fundamental, a estrutura não tinha. Entanto que hoje tu vai lá, é uma das melhores estruturas do Brasil. O Corinthians, que é hoje, depois da era Ronaldo, baita sendo treinamento. Só que dentro de campo se entendia porque era tudo jovem, talentosos, o time jogava fácil, assim, no sentido de até mesmo algum jogo que não estava dando certo, você tem a individualidade de cada um ali, acabava decidindo. Como é que era a tua... uma química muito boa com o Tevez, né? Pois é, eu ia pedir para ti. Jogar com 2 atacantes. Que na época ainda estava surgindo, depois do Guardiola ali, aquela coisa de jogar o poder. Por ser argentino, não tinha uma treta assim, nada? Nem um pouco, de boa? Nem falava Porque muito. Tinha quem? Mascherano? Eu nem falava, o Tevez era muito calmo. Tinha Mascherano, Mascherano, Tevez. Tinha mais um, né? Seba, zagueiro. zagueiro. Aí Carlos Alberto, Roger no meio. Tinha o Marcelo Matos, Rosinei, o Marinho. Timaço. O Fábio Costa. A gente brinca com o louco Costa, o goleiro Fábio com o lance do Tinga aquela vez lá, que deu. Fábio Costa. Lembra o lance do Tinga? Então, ele tinha, Isso era o Fábio era um Costa. baita de um time, então... Foi bom no sentido de visibilidade, que na época, infelizmente, era Corinthians e Flamengo que tinha. Hoje a gente, felizmente, já vê Inter e Grêmio bate cabeça com cabeça, tanto dentro de campo, mas na época era Inter e Flamengo, que era visibilidade nacional, mundial. Não tinha tantas redes sociais e tudo mais. E como é que era ficar... E os caras que ficavam no banco, cara, com todas essas estrelas, como é que funcionava isso aí? O cara ficava, tinha os muita caras vaidade, deixavam... muita briga interna em treinar. Vazou várias brigas aí nos treinamentos, de vaidade, Mas dentro de campo, o resultado vinha e apagava tudo, mas era conturbado, assim, porque era só jogadores promissores, diferentes pensamentos, só que dentro de campo dava certo, né? Não tinha muita amizade fora de campo? Foi tudo que eu vivi, assim, do futebol, foi a melhor escola foi o Corinthians, de altos e baixos. É que a gente sempre fala, Zanella, tipo, era um time que a gente comenta assim. E no futebol, Nilmar pode falar isso. Tu cria laços de amizades, mas não amizade para te trazer para dentro da tua casa. Isso, é o dia a dia, o respeito que cada um tem com o outro. E quando cai lá dentro, tem que resolver. Mas ninguém precisa, não me dou bem com o cara, eu vou levar para minha casa. Não vou levar. Porque tu cria amizade, mas aquela amizade profissionalmente. Profissionalmente, sabe? E essa era uma equipe diferente, tá? Era uma equipe com o mesmo potencial que a gente está falando desse Corinthians. A gente até falou agora há pouco, é o Inter de 2008. Eu tô voltando do Mônaco, o Inter contrata o D'Alessandro também.
Cara, um dos melhores times. Eu Foi. falo em que sentido um dos melhores times, Nilmar? Não sei se tu vai concordar comigo. Se fosse para enfrentar qualquer equipe, vamos jogar na força com esse time. O time sabia na força. Jogar. Se for tecnicamente para decidir, a gente tinha o D'Alessandro, o Nilmar e o Alex, cara. E mais o Magrão, que era um cara que chegava o tempo todo. E, cara, nós tínhamos lá atrás 4 zagueiros. Mas o Guinha Azul que corria por todos os lados. Guinha Azul e Edinho. Guinha Azul e Edinho. O Edinho adorava o Guinha Azul, porque às vezes o Edinho tava cercando, o Guinha Azul vinha atropelava, já queria roubar a bola. Às vezes eu tava lá marcando alguém assim, cercando, vinha o Guinha Azul aqui. Passava do lado pra roubar. O gringo corria o campo inteiro. Então, cara, era um time que eles, cara, dava gosto de tu roubar e entregar. E os 3 numa fase assim. Eu falo sempre, foi o time que eu, tipo assim, coletivamente, individual também, que melhor, assim, todo mundo no auge. O Alex fez mais de 30 gols no ano. Foi. E Era um meio atacante. E vocês foram artilheiro, tu e o Alex com 5 gols naquela Sul-Americana. O time era tão bom, olha o que eu vou falar agora. Nós jogamos o primeiro jogo da final da Sul-Americana na Argentina. Ganhamos, verdade. Os caras não perdiam a não sei há quanto tempo. O Guinha Azul expulso, acho que com 20 minutos de jogo. Ganhamos. Time do Estudiantes. O Verón. Cara, um timaço. A gente ganha 1-0. O Alex teve que bater 2 pênaltis. 2 pênaltis pra valer. Uma pênalti, pressão desgramada. Pênalti que o Nilmar sofreu. Eu lembro daquele jogo. Rapaz, fui no banheiro umas 2 vezes antes de entrar em campo. Tanto torcida que tinha, deu até dor de barriga. Sabe um cara fica meio nervoso, assim, ansioso? Tu sabe que eu olhei esses dias... A pressão era gigantesca lá. Nil, eu olhei esse jogo esses dias em casa, coloquei, não tem nada pra fazer. Coloquei no YouTube, ali tô assistindo. Cara, impressionante aquele time, cara. Cara, o estádio abarrotado, lotado, uma loucura. Verón 1-0 pra nós, cara. Até então a gente veio decidir, o time era tão bom dos caras. Veio aqui, ainda ganhou da gente. Ganhou da gente aqui 1-0. E ganhamos na prorrogação. E o Nilmar fez o gol. Como era iluminar demais. Último minutinho. E Faltando 2, 3 minutos, coloquei o pezinho pra dentro. Entra, pelo amor de Deus. Ai, que bola bateu no travessão, desceu. Desceu. E o Nilmar lá com o pezinho tocou. Uma loucura. E, Nilmar, você como um grande atacante, qual que era teu ídolo no futebol? Qual que foi teu ídolo? Você se espelhava em quem? Romário. Pra mim, na minha infância, eu sempre queria ser o Romário, assim. No entanto, quando Não queria ser o Rogério Ceni, Romário? Também. No gol. Gostava dele. Gol, imagina. Por ser São Paulino, né? Chamando o Rogério de velho, eu era pequeno. Imagina. Porque ele era mais velho mesmo. Sim. E o Rogério tem até no celular dele essa imagem, eu gritando Rogério no treino, esse que eu falei. Mas eu queria ser o Romário. Pra mim, meu ídolo, assim, no futebol... Eu lembro que eu joguei Corinthians e Vasco, mas ele tava no Vasco. Eu fiquei com vergonha de pedir pra trocar a camisa com ele. Travei, assim. Você jogou contra ele? Joguei contra. É mesmo, Nil? Travei. O homem com 41 anos foi artilheiro do brasileiro. Como que eu não vai gostar do cara? Lembra? Ele foi com 40 anos, 41. Cara, isso artilheiro mesmo. do brasileiro. E tu não conseguiu chegar nele pra trocar? Travei. Nem conseguiu falar com ele pra dizer da admiração que tu tinha. tinha? Ele ficou sabendo um jogo que eu fiz, Inter e Vasco, eu fiz um gol e fiz assim na estátua dele lá. Depois ele me deu moral na entrevista e tudo mais. Mas ele pra mim era... eu tinha na Copa de 94, 10 anos, aquela coisa, era ele... Romário e Bebeto. Era. Você lembra? Tem lembranças da Copa? Assim, é porque o Ronaldo eu já era jogador, já estava Sim. jogando, já estava aqui no Sim. Inter. Então, quando a gente está jogando, a gente, né, não tem essa coisa, essa admiração do torcedor. A gente perde um pouco isso, né? De entender o que representa e tal. No entanto, que eu fui entender o que eu representava para o torcedor do Inter, ou até mesmo do Corinthians hoje, depois que eu parei de jogar. Que eu vejo meus filhos, né? Meus filhos, eu vou falar que meu filho quer a camisa do Pedro Henrique. Eu tenho que ir lá comprar para ele. Entendeu? Comprar? Nós falamos pro Pedro Henrique, falar pra ele pra conseguir uma camisa. Não, Fanzaço teu. Tu já conheci deve ter ele, visto. Fanzaço teu. Não, mas eu sou tranquilo de boa com ele. Eu sei, ele é fã. Pra tu ver Eu sei, você sabe a história do Pedro Henrique? Ele entrou comigo em campo lá em Santa Cruz. Inter, nós fomos jogar lá. Nós jogar contra Santa Cruz lá, isso ele aí. entrou em campo comigo, ele tinha tipo uns 12, 13 anos, ele já era o maiorzinho. Ele me falou isso. Entrei contigo em campo. Que isso, Falei, cara. rapaz, não sei se eu fiquei feliz ou triste, porque ele me chamou de Ele velho. chamou de ele velho e bateu. falou. E toda vez que eu encontro ele, ele fala: Bolívar, esse cara aí é meu ídolo, não adianta. É meu ídolo. Que legal, Nil. Que bacana isso. Pessoal, então aqui no Frente a Frente com o General, o quadro Surpresas da Bola. Esse quadro é top, Bolívar. Esse quadro a galera vai mandar um recado aí pro Nilmar. É bacana. Nil, agora é o Surpresas da Bola com caras que você atuou, pessoas que têm admiração por você. Tenho certeza que você vai curtir. Escolhi uns top aí. Ah, mas que moral é essa? Que tu vai se divertir aqui, vai se divertir bacana.
Ali, Nil, playzinho ali em cima. Já olha essa fera Olha aí. o blog História. aqui. Fala, rapazilava, prazer imenso falar com vocês, prazer falar de Nilmar, um cara que eu tenho uma admiração enorme, um cara que fez parte da minha vida profissional, faz parte da minha vida pessoal, e é dessa época aí que eu quero lembrar de uma história lá no Internacional, ainda na categoria de base. Importante lembrar que ainda éramos solteiros nessa época, acho que era juvenil ou júnior, e fomos representar o Inter numa competição fora do estado, e acabamos nos envolvendo numa situação extra-campo, e a presidência do Internacional em Porto Alegre ficou sabendo do episódio, nos exigiu o título não veio, e aí essa situação tomou uma proporção ainda maior. Chegando em Porto Alegre, tivemos uma reunião, e quando souberam de todos os craques, né, que estavam envolvidos, mais de 10, 12 atletas, pensaram numa outra situação, ao invés de punir os atletas, acabaram dando vermelho para uma outra pessoa. Então, uma história que quando a gente está reunido, a gente se lembra e damos muitas risadas. Então, sucesso é o programa Frente a Frente com o General. Um grande abraço pro Bolívar, Barba Ruiva. E tamo junto, Nil. Abraço. Aí, Nil. Esse é a resenha. Rapaz, isso tem muitas histórias. Pensei que ele ia contar que a época que a irmã dele mandava cartinha pra mim. Eu já tinha as Nilmarzete na categoria de base. A irmã dele mandava. Mas eu acho que se ele não falou que não era pra não era pra falar. Ele falou, época de solteiro. Eu falei, deve ser isso aí. Não, lá, meu irmãozão. Eu lembro que a gente... Eu morava na concentração, né? Então, às vezes, a gente ia pra casa dele. Eu ia pra casa dele, dormia lá com ele e tudo mais. Eu lembro que o pai dele, a gente tinha que acordar cedo pra vir treinar. O pai dele, ele pedia torrada, o pai dele levava na cama pra ele. Eu zoava. Falou, tio, pelo amor de Deus, não traz café na cama que não vira boleiro. Sério, Nil? Ele é uma resenha, Ele né, é uma Nil? resenha. Lá, Ele virou artista, virou fala artista. pra ele. Ele é o blogger, ele achou a profissão ideal. Ele tem carisma... meu irmãozão, gente, Ele boa é demais. divertidíssimo demais, ele cara. jogava muito, até hoje. Muito. Habilidade monstra. Tem muita qualidade, bacana. Que bom que você gostou. boa. Aqui outro, Nilmar, que você vai curtir muito. Aperta o play ali, que é só, outra. só meus irmãos. Só... Teu parceiro aqui em cima, Nil. Sem dar play, eu já vou saber. É o Diego. Fala, General. Não sabe quem que é Diego, quem que é Diogo. que tá falando. Importante se identificar. Esse é Muita meu gente, irmãozão, muitos guarda. camaradas ainda se confundem. Vocês eu sei que não, mas Eu? o pessoal aí que tá assistindo, tenho certeza que não ia saber se era Diego ou o Diogo que tava falando. Eu sei já, ixi. Bom, Ivão, desde já queria te desejar muito sucesso nessa nova empreitada. Tem tudo para dar certo. Programa aí que tu tá inovando, levando personalidades importantes do nosso futebol, como esse que tá aí contigo, Nilmar Maravilha. Tive o prazer e a honra de jogar com ele nas categorias de base e depois no profissional, né? E temos diversas histórias, mas tem uma que é bem legal, que na época ali de juniores, o Nilmar não era titular absoluto ainda, mas sempre que entrava resolvia o problema para nós. O jogo às vezes estava encrespado, enganava, marcava o gol da vitória, garantindo os 3 pontos para nós e salvando ali a pele dos treinadores. Na época o Lisca era nosso treinador e aí apelidou o Nilmar de aspirina, o jogador que tirava a dor de cabeça dos treinadores. E foi assim por muito tempo, e no profissional também, né, Bolivar? Resolveu muitas vezes para nós, né, com seu estilo de jogo rápido, veloz e o faro de gol. Então essa história aí ficou marcada, a gente lembra até hoje. Sempre que a gente se encontra, a gente comenta. E Nilmar, prazer, né? Tivemos junto aí no Planeta Atlântida e resolveu para nós de novo. Bolivão, abraço, Luquinhas está ali assistindo de camarote. Sucesso, Nilmar, abraço, fiquem com Deus. Rapaz. Aí aspirina. Quando tu tocou no aspirina antes, eu falei, meu Deus, parece que foi ensaiado. É impressionante, ficou marcado isso aí. Eu sempre... todos os jogos que eu entrava, né? Então eu entrava, fazia gol, por eu ser muito magro também e tudo mais, né? Não tinha um porte físico e tal. Eu sempre tive muita dificuldade, né? Tipo assim, nunca fui titular absoluto, nunca fui promessa, nunca... Só que eu ia por fora, né, Bolivão? Aquele jeito. Já entrava os caras cansados, eu era rapidinho. Nossa. Aí o Lisca começou... Ele, o Guto, Ferreira, Mano, todo mundo. Aspirina. Aspirina. Mas o Diego, acho que eu nunca falei em entrevista ou nada. Ele e o Diogo, pra mim, é os dois que, tipo...
Que eu tenho um carinho tão... Conheci a mãe dele, infelizmente faleceu, o pai eu conheço, né, tá vivo até hoje. Que quando eu jogava no Inter, quando eu cheguei aqui, eu só tinha uma chuteira, né? E aí, a época o Inter tinha mudado de Adidas para Topper. A chuteira da Topper não era tão... Tô falando marca aqui, propaganda. Não era aquelas coisas. E eles já eram patrocinados pela Nike. Eles me davam chuteira na base para eu jogar. É mesmo, Nil? Tipo assim, a chuteira que eles já não usavam mais, ou tipo assim, semi-nova. Sobrava ali? Já sobrava, Então eles estão de uma humildade. Todo mundo me pergunta, pai, eu lembro que tinha os gêmeos. Todo mundo imagina que eles eram marrentos na época. Não. Mas eles eram gente boa demais. E Até eles têm um carinho enorme por eles. Sempre que se dá, a gente está se encontrando, se vendo. Mas eles uma humildade, tem um carinho. E eles eram falados muito bem, fenômeno. Eles eram para ser fenômeno, né? Os dois Fenômeno. Imagina, nas categorias de base. Era uma responsabilidade em cima deles, do novo Ronaldinho. Tanto na manchete que eu li ali antes, no início ali, o destaque era E eles. eles E aí tu foi lá e roubou a cena. mesmo. Eles eram diferentes. O Diego ainda ficou um ano tudo. O Diogo também, profissional, tudo. Mas na base eles sobravam, assim, era de outro mundo. Que bacana, Nil. Bom que tu tá gostando. Agora tem outro aqui. E a gente tocou aqui no nosso... Como é que pode? Parece que tu tava adivinhando os convidados, tá? Aperta o play ali em cima ali. Aperta o play ali. Esse tá voando, hein? Tá. Fala, general, beleza? Cara, que honra poder estar aqui falando sobre o Neymar, um jogador que inspirou muito a minha geração. Acho que muitos se inspiraram nele por todas as características, pelo jogador que ele era, pelo vencedor que ele foi. Passou por seleção brasileira, Copa do Mundo, e eu em especial porque também me identifico muito pela minha característica, e ele é um jogador que era um jogador que fazia muitos gols assim com características que eu tento usar. Então, cara, foi um cara que me inspirou muito na minha infância. Conheci ele pessoalmente, né, um tempo atrás, e, cara, pra mim foi uma honra. Eu vi o piá dele, o guri dele com uma camisa do Inter, escrito PH 28, cara, aquilo... Eu lembro que liguei pro meu tio Neca, que é meu pai, e falei que aquilo foi uma experiência pra mim que, cara, não sabia onde me enfiar. Quando eu vi que eu era fã do pai do guri, que teve toda aquela carreira, e viu o filho dele com a minha camisa, foi motivo de muito orgulho pra mim. Espero poder fazer aqueles 10% do que ele fez. Pra mim, eu já tô muito feliz de poder conquistar títulos aqui no Inter, que nem ele conquistou. Então, um cara que me espelha muito e espelhou muitos meninos da minha geração. Um abraço pra vocês aí, tamo junto. PH, tá voando. Não, eu tive a oportunidade de conhecer ele agora. Na praia. Foi lá, até né? num assado, né? Antes da praia, eu Antes fui num da praia? assado aqui, na casa de um amigo em comum, aí ele tava presente. Meu filho foi com a camiseta dele mesmo. Meu filho pediu a camiseta dele, né? Sim. E até então eu não sabia que ele era meu fã também e tudo mais. Ele, na época, né? E ele contou a história que tinha entrado comigo, fez uma chamada, né? Com o pai dele, que eles consideram pai. Sempre incentivou ele. E foi legal, bacana. Fico feliz em saber o que representa, né? O que representou. É um cara que tá, né, tipo, imagina, o cara é daqui da terra, da tua terra, né? Da minha terra, meu conterrâneo. Sabe o que é Inter e Grêmio, né? Chega a ser muito diferente. Eu, por não ser daqui, mas como eu convivi na categoria de base aqui, eu entendi o que significava um Grenal ou jogar num dos dois times aqui. Você tinha noção quando você chegou lá? Nem um pouco. Novinho? Nem um pouco. No entanto, para mim, a maior rivalidade é aqui. Eu joguei no Corinthians, tem Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, mas cada ano é uma rivalidade, e minha esposa até fala, eu ia no estádio no Morumbi que tinha torcedor do Palmeiras na mesma cadeira do lado do corintiano na época. Aqui não existe isso, aqui não pode entrar com a cor do outro, tipo, aqui é outro. Então, ele entendeu bem, né, ter a oportunidade de estar jogando no Inter. Eu lembro que teve um jogador que foi apresentado no Grêmio, chegou no Inter, acho que foi, ou no Grêmio, chegou com a capinha do celular. Ele foi apresentado no Inter, chegou com a capinha do celular azul. Mas é só quem vive igual eu de fora, igual quem chega de fora não tem como imaginar, é diferente. Só quem tá lá dentro. Só quem tá, sabe o que representa. Eles nem citam, Zanella, só pra tu entender, o tamanho da rivalidade. Os dirigentes lá, eles não citam, tem jogo contra eles. Eles não falam o Grêmio, sabe? E se os caras soubessem da amizade, o Nilmar, na época o Nilmar jogava aqui, o Roger jogava no Grêmio. No treino, às vezes. Amigos, cara. O Nilmar deixava ele no treino, no Olímpico, e ia pro Beira-Rio, cara, pertinho. Então, pra tu ver, cara, isso é uma coisa que mexe com o torcedor muito. Mas, cara, entre os jogadores é uma relação muito, muito grande de amizade. É profissional também, né?
que você trouxe pra nós aí, Barba? Ai, tá aí, Barba. Tá aí, pai. Aperitivo, isso é só um aperitivo. Essa aqui é- Barba, tá aí de boa aí, o Barba. Essa aqui é uma linguicinha de cordeiro, que é do parceria do Barbaruf com o frigorífico lá da Primevo. E linguicinha de cordeiro, espero que cordeiro. você goste. Essa é Prova aí, diferenciada, Breno. hein? Meta bala aí. Diferenciada. Vai, Nil, diferenciada. Pode provar aí que tu vai curtir muito. Aqui é um farofinho. O homem aí não é brincadeira. Rapaz. Boa demais, Nil. Essa eu nunca tinha comido, hein? Falei pra ele, a primeira vez que eu experimentei lá, eu falei pra ele, ela é diferente. Cordeirinha, diferente, hein? Essa aqui tu tem que... Agora mostrou porque veio o Barba. Essa aqui tu tem que pensar muito antes de tu comer a primeira vez. Depois tu não faz mais churrasco assim. Muito boa. O único problema é que tem a foto do Barba na caixa, mas tudo certo. Maravilhosa. Dá uma... Ainda bem que a gente é amigo, né? Então, Nil, a gente estava lembrando daqueles super times que a gente teve, né, de 2008, campeão da Sul-Americana. E a gente teve em 2009 um início de brasileiro, em que você fez um gol antológico contra o Corinthians, onde saiu do lado direito, como se fosse uma ponta direita, ele cruzou a Zanella, o campo todo até a área, pelo lado, cruzando até o lado esquerdo, cortou o marcador dentro da área e fez o gol. Não tinha visto nada igual, nada. É que o torcedor do Corinthians é um torcedor que, tipo, adorava ele. Mas, cara, um gol daquele é pra estádio. Se é na Europa, Nilmar, se é na Europa aquele gol, o estádio inteiro levanta e bate palma. E esse gol, ele concorreu a Puskas também. Não teve placa, nada? Não, eu ganhei placa do gol aqui, foi homenageado. E concorreu ao prêmio Puskas, né? Puskas, mas acabei não ganhando, né? Porque a votação era online, então é difícil concorrer. Quem ganhou na época foi o Cristiano Ronaldo. Aí fica difícil concorrer, aí né? fica difícil, né? Pelo menos o homem que ganhou, né? Já valoriza um pouco. Mas foi Mas tava lá concorrendo. Mas foi o gol mais bonito da tua carreira, Nil. Foi. Mais bonito e mais difícil, assim, né? De fazer, né? Vendo hoje pelas imagens e tudo mais. Até porque quando eu dominei a bola ali, eu nunca imaginei que eu iria até o gol, né? Foi mais acontecendo ali na ocasião, por estar praticamente só de um lado. O Tyson também fez uma puxada ali da marcação que facilitou também. Eu até brinco, né, que eu sempre ensinei meu filho ele gosta de jogar futebol, tem 9 anos hoje, tem que passar pro companheiro, você tá muito fominha, papapá. O dia que ele viu esse meu gol, assim, que ele não entendia mais de futebol, ele falou, papai, mas por que tu não passou pro companheiro? Sério? Eu falei, pai, me desarmou, né? Ele falou, mas o pai terminou Mas com o gol. terminou, foi gol, não tinha resposta pra isso. Não, mas foi o gol que, tipo, aquilo ali trouxe uma responsabilidade maior, todo clube que eu cheguei pós aquele gol nas apresentações Queria um gol parecia aquele gol e eu sempre até brinco que o Jornal Nacional, não sei, alguma matéria foi fazer com a minha mãe lá, né, que foi tipo, fiz o gol pra ela, que era meio que Dia das Mães, era início de maio, né? E aí ela falou assim na matéria, ele falou pra mim que não é fácil fazer um desse. Porque a minha mãe não entendia muito, né, bem muito de futebol e tal. E realmente foi marcante, assim. Até o gringo brinca também, né? Que ninguém fala quem deu aquele passe pro teu gol, que foi o D'Alessandro que me deu o passe. Sim, me deu o passe lá no meio campo. Mas o passe do Nilmar driblou 8. Lá no meio campo, tive que driblar 8, mas foi marcante. O passe foi dele. O passe foi dele. O último passe pro gol foi dele, mas foi lindo. E aquilo ali já começou a despertar também interesse de seleção, né, meu? Aquilo ali ajudou bastante, né? Eu já tinha sido convocado algumas vezes, mas ainda mais contra o Corinthians, no Pacaembu. Era a estreia do Campeonato Brasileiro, era o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E logo em seguida eu acabei sendo vendido. Eu sempre brinco que aquele gol ajudou bastante, né? Aumentar a proposta dos espanhóis. Imagina se já estava na dúvida. Já estava na dúvida aquele gol ali. Zanella, o homem foi vendido, foi o maior investimento do Villarreal naquela ocasião. Na época foi, a maior venda. 16 milhões e meio de euros. Era dinheiro, vixi. E pior que além de ter isso, ele chegou mostrando pros caras, meu valor é esse mesmo. Chegou lá fazendo gol, né, Nil? Cheguei bem, era no meu melhor momento, assim, de tipo, pós 2 lesões no joelho, né, e também teve um 2008 muito bom nosso aqui, tava confiante, no auge, com 25 anos, então acredito que ajudou bastante, assim, eu a desempenhar e também ir para um futebol espanhol diferente quando eu fui na época para a França, que era um futebol mais de força. Muita força. Não tinha tanta qualidade técnica na época que eu fui, né, hoje já mudou muito, mas
O futebol espanhol era muito parecido com o nosso aqui também. E caí num time também que para jogar ajudava muito, né? De jogadores jovens, jogava em velocidade, aquela coisa de 2 atacantes também. Então me encontrei rápido lá no clube. E acabou pegando ali Barcelona. Era um campeonato à parte, né? Barcelona e Real Madrid ali, 2009 e 10, era impossível, era outro campeonato, né? O nosso era outro, era da parte do... Disputava terceiro, quarto, quinto e sexto ali, porque... Mas mesmo sendo isso, um dos poucos brasileiros que marcaram nos 2 estádios. Santiago Bernabéu bloqueei. e Camp Nou. Deixei lá. O resultado eu não sei, O Aspirina deixou. Nem fala do resultado final. O resultado eu sei. Nós estamos falando aqui que foi um dos poucos brasileiros. Vou colocar no DVD, tá ótimo. Tá Só ótimo, não imagina. O resultado final, porque um foi 3, o outro eu tomei 6. É mesmo, Nil? E aí depois dessas atuações no Villarreal, vem a Copa do Mundo, né? Que a gente falou lá no Bola Dentro, que foi o teu ápice ali. Que eu acho que o jogador, quando ele vai para disputar uma Copa do Mundo, eu acho que o cara deve falar, ó, zerei a vida. Ali tu já começa a ver a diferença no ambiente, né? Champions League eu já senti isso, né, quando eu disputei, mas aí quando foi pra Copa eu vi que era diferente mesmo, que era o mundo todo ali, tu vê por tanto de câmeras, de imprensa, o que envolve, o que tu, tipo assim, ali eu sempre brinquei que ali tu se sente, tipo assim, jogador de verdade. Porque te carregam aqui, assim, né? Claro, responsabilidade e tudo mais, mas é tudo que um atleta profissional gostaria de ter, né? No dia a dia é o que te proporciona uma Copa do Mundo, né? Sim. A preparação toda, né? Vocês fizeram preparação aqui no Brasil, como faz sempre? No CT do Atlético. Depois finalizamos lá. E aí o hotel era só nosso, campo de treinamento, tudo blindado, assim. Era uma organização, uma estrutura... Diferente de tudo que você já tinha visto. Tudo que eu tinha visto. Tudo. Quem que eram os atacantes? Você, Luiz Fabiano, Grafite? Grafite e Robinho. E Robinho, os 4. Lá na preparação era o Adriano, era eu e o Adriano reserva, era o Grafite e Robinho, né? Daí o Adriano no final, ele acabou não sendo convocado, ele teve aquele problema que ele ficou uma semana sem aparecer no treino do Flamengo e tudo mais, aí ele acabou não indo mais, mas aí foi o Grafite até. Isso, na Copa aí foi o Grafite no lugar do... E essa Copa foi aquela que saíram nas quartas de final para a Holanda, né? Contra a Holanda, Você jogou os 4 jogos, Nil? 5 jogos? Eu entrei. Entrou no jogo, mas todos? todos? Eu joguei um contra Portugal. Mas entrou em todos? Entrei... Primeiro, acho. Não. Teve um que eu não entrei só. Acho que foi contra a Costa do Marfim, acho. Que o Kaká foi expulso. Acho que esse que eu não entrei. O resto eu entrei. E contra a Holanda você entrou em 77 Entrei em 77. 77 minutos? No lugar do Luiz Fabiano. Como é que tava o jogo quando você entrou? 2-1, tava perdendo. Já tava 2-1. O Aspirina não deu certo. Mas foi um jogo que começou que era pra... O primeiro tempo era pra ser 3-0. Foi o melhor primeiro tempo da Copa, nossa, assim. Eu sempre falo, a seleção de 2010 não era a seleção... Mas coletivamente, o grupo... O Dunga perdeu 4 jogos em 4 anos. Tipo, imagina. Os caras eram muito fechados, era muito blindado. O Dunga tomou tanto pau ainda da imprensa, de todo mundo, mas o que ele fazia pra nós, assim, do grupo, era coisa de outro mundo. Ele revolucionou, assim, tipo, falando em seleção brasileira, né? Do que era, do que ele viveu, a questão até mesmo do que foi em 2006, que todo mundo fala, aquela bagunça de imprensa, de todo mundo em cima. Ali ele conseguiu blindar, mas o futebol é dentro do campo, né? E um detalhezinho ali, em 4 anos de trabalho, ele perder 4 jogos, assim. É muito pouco, né? Quando você chegar no vestiário, cara, o jogador errou. Cara, errou quando foi expulso, né? Vocês comentaram, falaram alguma coisa sobre isso? Não, ou cara, vocês apoiaram assim, o cara? Tipo, o momento mais triste, assim, de resultados em jogo, assim, que eu mais senti, assim, foi na Copa, depois desse jogo, de olhar para um Lúcio, um Gilberto Silva, quem era mais que tinha sido campeão do mundo? Kleberson. Ver os caras chorando. Ali tu toma proporção, porque os caras já ganharam a Copa, né? Sabia o que 2002. Significava ganhar de novo. Aí você olha pros caras e fala, os caras estão chorando, como assim? Os caras já ganharam e papapá. E eu com 25 anos, assim, todo mundo chorando, né? Porque foi um jogo que... Primeiro tempo foi um jogo, o segundo foi outro. Sim. Não dá nem tempo de tu cobrar o Felipe Melo por ele ter feito aquilo e tudo mais. Que foram 2 falhas, até porque pra mim eu considerei ele um dos melhores que entrou ali. Sim, porque claro. Quando ele chegou na seleção, ele assumiu o número 5 ali do lado do Gilberto Silva ali, uma personalidade...
Porque jogar em clube, é uma coisa, jogar na seleção é muito diferente. Pois é, eu ia pedir sobre isso. Porque no clube a gente tem o entrosamento do dia a dia, daquele relacionamento. Sim. Seleção, tu vê o cara uma semana, já tá jogando com ele, você conhece, mas não tem a sintonia. Se entrosa na marra. Se entrosa na marra, na força. E muitos grandes jogadores na seleção não deram certo, a Não gente deve, sabe disso. isso aí. É outro ambiente, então... É um jogo diferente. Era um grupo que estava bem fechado. O grupo era sensacional, assim. Uma pena não ter avançado aquele jogo ali, assim, porque... E aí depois a Copa, a gente estava vendo aqui, 24 jogos pela seleção, não sei se você tem esses dados, 9 gols marcados, que é uma boa média Vai para a seleção. para o número de jogos da seleção que a gente falou. Tem jogador que foi convocado 30 jogos e não fez um gol. Você tem 24 jogos pela seleção e 9 gols. Total na sua carreira, 518 jogos, 198 gols, Nil. É interessante, eu nunca fui artilheiro, assim, tipo... um campeonato que eu fui artilheiro foi esse da Sul-Americana. Na Libertadores de 2006 eu fiz o mesmo número de gols que o Fernandão também, que foi artilheiro. 6 gols. E o Campeonato Paulista, que foi a melhor média de gols meus, assim, foi que eu fiz, tipo, 19 gols em 13, 14 jogos, não sei, se não me engano. Eu gostava muito de participar de gols, nunca fui um matador, assim, mas só que eu fazia gols importantes, acho que por isso que ficou, né, marcado, assim, e as oportunidades de grandes jogos, em Grenal, por isso foi esse destaque meu, mas eu nunca fui, assim, um cara... Eu gostava muito de ficar fora da área, não era muito de ficar só lá dentro, né, buscar o jogo e tal, de participar do jogo. Mas foi bom números, assim, tipo... Mas uma curiosidade, pensando em resultado. quem que se dividiu o quarto, a concentração lá na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo, pai, individual. Individual. É outro mundo, já começa aí. A diferença Cada um Cama seu. de casal individual. é mesmo, né? É, outro mundo. O hotel só da O hotel inteiro O só hotel para um inteiro time? só Eu não sabia, achei que ficava em dois. Sobra quarto? Só cada um no seu quarto. É outro mundo, já começa por aí. E o que tu gostava na concentração, ou tanto na Copa, ou de Grenal, ou de jogos importantes, na concentração, o que tu fazia para dar uma relaxada ali? Tu tinha alguma... Mas a resenha eu gostava. Eu nunca fui de jogar carta, poker, ou até mesmo videogame. Eu nunca fui tecnológico. No entanto, que eu não tenho rede social até hoje. Todo mundo me cobra. Não Tu tenho era rede mais de social até boa, hoje. conversava ali, Era mais a conseguia, resenha conseguia dormir tranquilo? resenha. Ou... Aí tava junto, tava junto. Jogos mais decisivos tem aquela série normal, ansiedade, frio na barriga e tudo mais. No entanto, quando eu parei de jogar foi quando eu parei de sentir isso. Tipo, já não tava sendo prazeroso, aquela coisa. E quando dava frio na barriga, tu gostava de fazer o quê para dar aquela relaxada, assim, tentar dar uma Ver amenizada? filme, série, Filme. destoar, pensar em outras coisas e tudo mais. Senão o cara fica maluco, né? Porque é uma responsabilidade, né? Tipo, É muito é grande. muita pressão e... Antes da estreia da Copa, dormiu? Acaba não? sendo natural ao mesmo tempo, né? Mas depois, tipo, hoje eu vejo que era, tá louco? Tu representar um país, ou tu jogar num grande clube. Quando você tava lá dentro, Tantas você tinha essa pessoas que noção? dependem de você, o quanto é a Isso. estrutura que tem um clube, os Um funcionários. país inteiro, né? ah, Acreditando em você, né? Esperando a resposta. E hoje, etc. depois que eu tive um problema psicológico, é muito importante ter acompanhamento, tudo mais, porque é muita responsabilidade. Pressão muito grande. Muita pressão. Você tinha É noção mesmo disso? os familiares nossos, né? Que a maioria Sim. de nós vem de família Sim. humilde e tudo mais, não tem uma base. Isso chegava até você? Você dentro da seleção, isso chegava A até seleção é vocês? bem blindada, assim. E outra, os jogadores que estão na seleção, felizmente, já são jogadores já meio que consagrados e, né? Eu falo mais um trabalho mesmo de formação, assim, de clube, assim, que a gente precisa ter um acompanhamento, assim, para... Hoje na seleção tem todo um trabalho com psicólogo e tem. tudo, né? Hoje Naquele evoluiu tempo já tinha, quando tu foi ou ainda não? Não tinha. Nem ia, tinha até vergonha de falar. Sim. Eu sempre falo, já Sabia. tive momentos tristes no início da carreira que o cara achava que era normal só, mas não, daqui a pouco era alguma coisa mais séria, a gente nem sabia, não tinha vergonha, porque é um meio machista. Sim. Sim. No entanto que eu só fui falar que eu tava mal quando eu pirei de ir pro hospital, de paralisar o lado do meu corpo. Até então eu tava guardando pra mim aquela tristeza. Aquela Você correu o risco de falar e os caras te zoarem. Óbvio. É muito mais. Achar que é frescura. Achar que é frescura, como? O cara tem dinheiro, milionário, família. Né? Eu mesmo me cobrava quando eu tava mal. Chegava pra treinar os jogos assim, eu falava, pá, acontecendo alguma coisa comigo, não tô bem. Mas como não tô bem? Eu vim lá do interior, minha família depende de mim. Por que eu tô assim? Eu mesmo questionava, Se chega um cobrava, outro, se cobrava.
Lá atrás, quando você não tinha nada, você não tinha problema. Não tinha, Né? E agora que você tem uma agora condição tem melhor. uma condição melhor, mas ninguém... É só quem vive, Só né, quem vive. Só é. quem vive. O mundo é um mundo de pressão De gigantesca. pressão, Hoje, não é só no futebol, em tudo hoje na vida também, no trabalho, né? A gente é cobrado diariamente. Ixi, é. Hoje está mais tranquila essa parte desse tipo de situações que acontecem. Mas na tua época, quantos que de repente tinham o mesmo problema que Mesmo, você? com E certeza. mesma coisa que você, eu tinha ainda medo em de clube expor. grande, né, ainda. Né? Felizmente, Imagina os clubes imagina menores os clubes aí. menores, o que é. O próprio Adriano, né? Essa O parte próprio aí. Adriano, na época, ele tinha esse tipo de problema e muitas vezes tinha vergonha de falar ou pedir ajuda. É que na verdade a gente é um objeto dos clubes, né? Exatamente. Sincero, assim, todo mundo Sim. sabe disso. Tá dando resultado, tu Sim, com não certeza. tá dando resultado, tu escanteia, tu coloca de lado. Não tem a parte humana, a preocupação, não é cultural nosso isso. Então acho que isso aí precisa evoluir muito ainda aqui pra nós, assim. Cara, eu vou ter que te perguntar o seguinte, voltando um pouquinho ali. Mas uma curiosidade, quando você entrou lá no Santiago Bernabéu ou no Camp Nou, lá com 100 mil pessoas, como é que foi? Não, esses jogos aí... Dava tempo de pensar nisso, não? Todo mundo me pergunta hoje, sente saudade do quê? Eu falei, eu sinto saudade de jogar um Grenal, uns 50 mil pessoas no estádio, um Barcelona, Real Madrid... Gauchão não sinto saudade, não. Aquele campo que o Inter jogou esses dias aí. Campo com dificuldade, cara. Como é que vai eu não jogar? sinto saudade, não. Agora, na época, era, tipo assim, era mais... A gente era realista, né? Profissional. Mais profissional que você é hoje, tu é realista. Vai jogar contra um Real Madrid e Barcelona, que é os melhores do mundo. Tu conseguir um empate ou se vencer, é título. Entanto que a premiação era triplicada... Todo mundo sabia Sim. que era difícil. Mas você não conseguia curtir Mas o era momento? prazeroso, curtia. Conseguia? Esses jogos curtia. Mesmo só correndo os caras tic-tac, até ali. É aquela coisa, até quando não é mais. pressão em cima de você ter que ganhar, a pressão no futebol, o difícil é você ser obrigado a ganhar. Quando você não é obrigado, você joga até mais solto. A gente jogava com o Real Madrid e Barcelona, acredito, por isso que eu fazia gols. Porque Eu essa tava mais pergunta- leve, solto, não Sim. tinha aquela responsabilidade. Que a obrigação ela é A dos obrigação é dos caras. Porque a gente que tá em casa assistindo, a gente pensa, o cara tá lá, o cara fala do lado do cara que fala, o cara jogar num estádio desse. Mas aí o que você falou, o cara nem curte, né? O cara fala, o cara tá lá concentrado, o cara nem curte. Então, Mas assim, desfruta, tipo, assim. tu consegue sentir o ambiente, né? Desfruta. Claro que hoje de fora tu vê que era, que legal que era e tal. Na época tu não dá esse valor, porque é tão natural que Sim, tu joga sim. sábado, quarta, domingo. É isso que eu ia, Tava direto é Tá isso, tão automático na tua cabeça que... é isso que eu ia perguntar. Tipo, que nem tu comentou antes, que agora que você parou, que aconteceu o episódio do teu filho aí, que tu entendeu um pouquinho. Mas acho que é todo Hoje, jogador assim. hoje, depois que tu parou, esses clássicos gigantes, Depois que eu parei, eu virei craque. tu deu uma proporção. Tu deu uma Depois que eu proporção. parei, quando eu jogava, eu era questionado. Depois que eu parei, eu... Como é que pode? Né? Daí caiu a E é ficha. Porque eu vejo o seguinte, eu vou nos jogos, de cima é muito fácil. Nossa. Hã? Os espaços olhando. Você olha assim, por que não tocou ali? Por que não fez ali? Faz esse gol. Que Mas é a lá visão que o dentro- torcedor tem. A diferente. ficha tinha caído quando tu já era jogador, das proporções que tu jogou, ou depois que tu parou, que Depois que eu parei. caiu mesmo a ficha. Depois que eu Cara, parei. o que eu fiz? Depois que eu parei. Quando jogava... Era normal. natural, até pra manter a concentração também, tipo, pra não se empolgar, não se deslumbrar. Porque tem momentos da carreira que tu, começa a ganhar dinheiro aí, tu fala, tá louco? A gente não tem uma educação, a gente não tem uma educação financeira nós brasileiros, assim, né? Tipo assim, tu ficar rico da noite pro dia, tu foi vendido por 16 milhões e pouco, lá tu ganha milhões numa noite, no outro dia tu tá com a conta... Tem que ter uma base, uma cabeça... Me diz uma coisa, tu tem um filho pequeno? Tenho 2. 2? Um de 9 e uma de 12. Um de 9 e um de 12. Eles não chegaram a... Eles lembram? Eles têm lembranças de você A jogando? Helena de 12 tem mais. O Henrique tem nos vídeos agora. Agora era ele muito pode, pequeno, né? tem tudo acesso a tudo. É, né? agora felizmente, né? A gente tem essa sorte, né, do Sim. YouTube. E aí só tem as coisas boas lá no YouTube, os gols, ninguém volta. As Não, caneladas as não caneladas aparecem. não. Bota as coisas boas. Eu brinco, as crianças pedem pra tirar foto comigo, nem sabem quem sou eu. Não, é os pais que Não, estão só falando. conheço o Neymar. Eu falei, mas É parecido. É parecido. Coloca lá no Parecido, YouTube lá. É parecido. Só vai achar golaço lá no YouTube, tá tudo certo. Tá louco. Pessoal, agora o quadro Na Parede com o General. Agora vai dar treta, viu, goleiro? O que você acha? Ou não? Mas o homem não tem treta com Não tem ninguém, treta com cara. ninguém, né? Pois é, Isso aí é- procurou. Ó, os não consegui bastidores. encontrar. É incrível, eu não consegui encontrar uma treta do cara. Não. Você encontrou alguma? Não sei. Eu não encontrei nenhuma. Vamos ver, vamos esperar para ver a surpresa. Nil, esse é o Na Parede com o General. Aqui tem 6 nomes. Você vai mexer aqui, vai escolher. Ixi, E você vai me dizer o nome se você tivesse cara a cara com o goleiro.
e esse nome que puxasse, você passaria a bola para essa pessoa ou não, tá? Meu, eu sabia que não ia ser de leve. Você acha que ele ia dar nem uma chegadinha no Tornosa hoje? Tu abre. Eu abro aqui, Nil. Vamos lá. Vamos ver. Zanella, vamos ver. Se eu ver o nome aqui, se eu ver que é treta, eu dou uma segurada, entendeu? Segura, não, deixa por último. Eu dou uma... Deixa por fim. Né? Vamos começar de leve. Vamos começar de leve, né? Alex Patolino. Esse é meu irmãozão. Isso aí eu já... Ele já me passou muitas pra mim. Ele já te passou muitas, né, Nil? Tá, esse é meu conterrâneo, meu vizinho da fazenda. Teu parceiro de quarto, muitos anos, né? Parceiro de quarto, muitos anos no Inter. Meu parceiro foi no Catar também, né? A gente teve muitos momentos lá no Catar, quando ele jogava no Algarafa, no time rival meu. A gente ficou um ano juntos lá, era vizinhos no mesmo prédio. É vizinho da minha terra também. Gente boa demais, né, Nil? Também. Gente boa demais, gosta da roça também. Gente esse boa vai estar com a gente. Demais. Ele vai estar? Com esse certeza. Tem história pra contar, hein? Tá lá no Coringão agora. Esse tem história boa também. História, meu irmãozão. Fizemos uma dupla em 2008 aí, sensacional. Ali chutava, hein? Chutava demais, hein? Tivesse aberto pra receber bola. Isso aí eu passo bola, mas ele já me passou muito. Já passou, Deixa né, ele passar pra mim. Boa, Nil. Escolhe outra aí. De boa, não tem como, eu falei. O Nilmar é difícil, vai ter uma treta. Será? Eu vou segurar pro fim ela. Eu vou segurar no fim ela. Será? Pra ver. Não tem como, cara. Esse cara é impossível. Eu conheço essa pessoa aí. Esse eu vou segurar. Já vem bucha. Achei um. Tira outro, Nil. Esse foi você que escolheu, então. Deixa. Lá vem bucha aí. Esse aqui nós vamos deixar por último. Meu Deus do céu. Vamos deixar por último essa. Passou a vez. Vamos ver. Não, vamos começar com o Nil pra ele... Falando dos bons primeiro, né, Nil? Tem que falar com os bons primeiro. Aqui com certeza tu deve ter um carinho, gratidão. Dunga. Esse aí... O cara que te levou à Copa do Mundo. Eu acredito que ele... Eu nunca vi, já tinha ido pra seleção em 2004, poucas vezes. Fui em 2007, 2008, se não me engano. Mas quando eu fui com ele... Diferente. O que ele fez, assim, pro elenco, pro grupo, tanto de treinamento, dia a dia, mas de blindagem, assim, né? Porque você é muito exposto, né, no futebol. Sim. Então, por ele ter jogado também, ter sido líder, ter sido massacrado na seleção, ter sido ídolo na seleção. Ele não queria que aquilo tivesse com os atletas dele. Ter sido campeão. Eu acredito, não tem um dos jogadores que foram com ele que tem alguma coisa de falar dele, assim. Porque eu nunca vi um vestiário tão triste depois de uma derrota contra a Holanda e ter tantos... Ele também era um dos que estava triste, chateado, que tinha sido campeão mundial já e tá abatido porque era um grupo que merecia muito. O que ele fazia pra gente, assim, de blindagem, de proteger, de dar os caminhos. Ele e o Jorginho ali montou uma comissão sensacional com o Tafarel, com o Paulo Paixão, com Só o Fábio vencedor. Marceregian, com todo mundo. Eu tenho um carinho enorme, sou grato a ele até hoje, assim, por ter me levado, né, óbvio, para uma Copa do Mundo. Claro que merecido, mas também por... Claro. Mas eu sou... Esse passaria a bola, né? Isso aí passaria a bola, tudo. Fãzaço dele, acredito que... Boa. Uma pena ele não tá treinando ninguém aí, porque pra gestão de grupo, elenco, eu acho que eu não vi um igual ele. Grande capitão Dunga. Vamos lá, Nil. Vamos pro próximo. O homem só tem nome bom, cara. Só coisa boa, né? Só tem um aqui que eu não sei. Esse que tá guardado aqui, eu não sei. A gente vai... Vamos ver se é bom ou se é ruim. De repente eu posso estar enganado, Pode né? estar enganado. Muricy Ramalho. Esse aí é o cara mais ranzinza que eu gosto, é esse aí. Rapaz do céu. Esse é o ranzinza do bem. Esse é o ranzinza do bem. Esse aí eu tenho uma gratidão enorme, né? Ele que te lançou como profissional, me deu a primeira oportunidade, me orientou, né, naquele início, daquela euforia de jovem, né? Baita de um técnico. Me deu os atalhos, né? Porque a gente sobe muito verde, né? Jogar profissionalmente é diferente da categoria de base. E ele tinha um carinho muito grande com a gente, mais jovens aqui no Inter. E até hoje falo com ele. Quando eu tive mal, ele me ligou, mandou mensagem. Porque ele também teve, né, Nil? Ele também teve. Eu lembro uma frase dele que eu levo comigo até hoje, que a conta um dia chega. Tipo, não adianta a gente querer achar que é super-herói, que um dia chega. Ele teve problema, né, lá e no São Paulo acabou afastando também. Mas é um cara que vive futebol diariamente e conquistou o que conquistou porque ele é batalhador, hein? Acho que agora ele tá na área certa também, né, Nil? Pra poder, tipo assim, ó, não ter... Claro, porque ele, a gente conhecendo, é um cara que deve
ter aquela pressão ainda nele. Sempre vai ter. Mas eu digo assim, ó, quem tem esse cara por perto, os técnicos que estão trabalhando no São Paulo tá e louco, tem ele é por um perto, ganho. é um ganho Mas gigantesco. eu que via de fora, cara, as entrevistas coletivas dele, eu não assisti o jogo, mas eu queria assistir a entrevista coletiva dele. Ele dava no meio dos caras, velho. Mas era como é- ele, e aquele como é ali, que não era era no- personagem. É porque a gente, tipo, entrevista aqui, a gente tá tranquilo, tá em casa, bate papo. Mas quando tu tá jogando, tu toma cuidado no que falar, né? Sim. Tu é meio. Tu tem aquela trava assim do. Ah, graças a Deus, Deus quiser. Ele não, Muricy. Era ele, era aquele. E no Eu vestiário? gosto ou não gosto, ele Assim era aquele também? daquele jeito. Ele dava esporro nos Se caras? tivesse que te falar na cara. falar, falava. vixe, me xingava igual. O Nilmar até É contou. o único cara que pode te xingar que tu sabe que ele tá xingando pro bem. É. Não O tem Nilmar igual. contou, geralmente, imagina, ele Tá jogava louco? às vezes pelas beiradas Pela e ficava beirada pelo ali, lado dele. quando era do lado dele, eu olhava pro Diego, assim, pro Daniel Carvalho, eu falava, vai, boa sorte, tá lá do lado dele agora. Imagina, cara, e ele gritava. meu. Ele gritava que podia ter 50 mil no estádio, você escutava só a voz dele dentro do campo. Ô, Nil, e tu sabe que eu lembro uma coisa que me marcou muito? A gente ainda pegou o Beira-Rio antigo, que a gente treinava nos suplementares ali. É. Cara, e esse suplementar em volta, o campo, lotava de Lotava gente. de gente. O estádio O dá o estádio- barulho, às vezes o torcedor não escuta. Lá Dia tava a tudo. dia ali, cara, tu errava qualquer coisinha, cara. Fulano, xingava. não sei o quê. Ele falava. Palavrão e tudo mais. Não, mas isso, tipo, você jovem como era, não te prejudicava? Você assimilava isso? Óbvio que era, a gente não gostava não, mas fazer o quê? Fazer o quê? Hoje eu Não. vejo que era bom, né? Exatamente, Mas na cara. época eu ficava doido, eu falava, nossa, eu, Diego, fugia dele. A gente torcia pra não errar um gol. Ah, tomara que eu não saia cara a cara hoje, no Muricy vai ver. Caralho, eu imagino. Pô, Muricy Ramalho. Errava o gol, ele ficava doido. Demais, ele- Demais, né, tá Nil? louco, ele... Eu também aprendi muito com ele. Vamos lá, Nil. Mais um. Mais dois. E depois aqui o duvidoso. Ah, sim. Mas o duvidoso... Rapaz, eu tô até acho desconfiado que com o vai falar duvidoso. bem do cara. Eu acho que sim, isso é elegante Não, demais. Sou político. A gente já falou um pouquinho, mas pode falar. Teves. Ah, Carlito. Carlito, aí eu falava pra você... tem contato eu, com ele ainda, Eu Nil, passei não? demais pra ele. Não, hoje não. Nem na época a gente tinha contato, ele é ele é daquele jeito, a gente entendia que ele era assim, ele era mais resguardado mesmo. Na né? dele, né? Além da parte dele já ser o Teves, de não ter tanta privacidade e de ser muito tímido também. Ele era muito tímido, ele não Tímido. gostava de dar entrevista, mas quando a bola rolava, ele era outra pessoa. Lá tipo, dentro, comunicativo. Ele ficava na De dele. grupo, ele era excepcional do grupo. Fora assim, de campo, ele era na dele. para trabalhar com o grupo, ele era demais na dele. É, vencedor, tem aquela coisa dos argentinos de não querer perder, não gosta de brincar, não quer ganhar, tipo, rachão, que a gente é acostumado, rachão, né, pra eles, até ele se adaptar com rachão, ele masquerando, era difícil. O brasileiro que tem o rachão de brincadeira, Rachão só no pro dia cara do jogo, pra descontrair. descontrair. Os gringos são sérios até na brincadeira. Você Não concentrava gosta com de quem perder em lá? nada. Eu com o Roger. O Roger. Mas ele... Passei muita bola pra ele. É, né? Mirandinha, né? Vocês fizeram uma dupla Passaria maravilhosa. ele também, dei muito passe pra ele, mas passaria, assim, pra mim foi Show uma de das bola. melhores duplas que eu tive, assim, de pouco tempo de entrosamento, foi ele. Com certeza a torcida do Corinthians tem muita saudade Com dessa certeza, dupla. imagina. Vamos lá, Nil. Vamos lá. Ai, ai, ai. Medo! Será que vai sair aqui? Só coisa boa. Não, o Muricy já passou, cara. O Muricy, a gente falou do Muricy. Não, Muricy tá louco. Ah, aqui com certeza. Eu coloquei aqui porque eu sei da paixão que tu tem, que são pessoas na tua vida importantes. Helena, Laura E Henrique. Ah, tá louco, esses dois aí amolece o velhinho. Vai né, fazer meu? 19 anos já. Desde 2004, a Laurinha já... E se depois que eles nascem, o cara esquece tudo da gente? tá É louco. pra eles. Meu Deus do céu. Aí quem pode ter, tenha. Porque ainda mais gente que a vida... Jogo de atleta, morando fora, ou tu, né, viajando sempre. Eu sempre falo, eu gostaria de ter eles hoje. Porque hoje, né, eu tô tendo mais Sim. tempo com eles e tal. No entanto que hoje eu tô recuperando de levar pra escola, buscar. Sim. De poder acompanhar Dia dos Pais, apresentação no colégio, tudo mais. Mas boa parte também eles não tinham nascido ainda até Sim. a Copa do Mundo. Minha filha nasceu em 2010, né? Mas é o alicerce, né? Acredito que isso, por eu ter chegado onde eu cheguei, a carreira ter... Porque é muito fácil perder no meio do caminho. A gente falou sobre isso, de dinheiro, de fama, de... Né? Tudo é muito mais fácil, a gente não tem educação nenhuma financeira para envolver com grana, com... Sim. Se perde muito fácil, então eu acredito que o casamento e os filhos também colocam você mais no trilho, assim, para seguir um caminho e ter o apoio também, né? Porque não é fácil, vá. Morar fora do país, longe da família. A gente ainda joga, viaja, assim, Sim. né? Agora a esposa fica sozinha, né? Muito tempo sem... Sofre quando É, perde. tem um preço. Por mais que é um glamour que muita gente acha que é, a gente tem, né?
Tem o lado que é difícil. Tem um ônus bônus, e bônus, exatamente. Isso aí, mas pra mim são alicerces assim, tudo, de né, ter Nil? seguido e tá até hoje junto com eles é a melhor coisa que eu E essa faço. bolinha aí, Agora eu tô essa com aqui medo, agora ele amansou, agora ele fazia no jogo. E aí ele vem agora Amansou, só dá aquela... dá aquela. Leão Vixe, técnico. Maria, eu sabia que era, porque não tem um que eu tive. Leão Esse eu nunca técnico. tive, eu sou tão bom que eu nunca tive ainda. Eu acredito. É que muita gente sempre falou que era um cara que cobrava muito também, né, Nil? Ah, o Leão eu peguei ele numa transição, tipo, pra ele foi difícil também, porque ele chegou num Corinthians com a MSI saindo, então foi o ano que o Corinthians caiu, e num ano que todos os jogadores estavam saindo. E um desses jogadores era eu, que era jogador da MSI, da empresa e tudo mais. E tive um pequeno problema com ele, assim, mas só tive que ir embora da concentração, mas nada... Foi embora. Não, na verdade, como eu tava num problema litigioso com o Corinthians, eu não sabia até então, meu contrato estava acabando e o Corinthians tinha entrado na justiça para renovar meu contrato automaticamente pelo tempo que eu fiquei parado por lesão. Isso aí não existe, né? Eu machuquei lá no clube, Sim. eu só iria ficar se eu fosse renovar o contrato. E eu até sentei com ele, igual a gente está aqui no quarto dele, na concentração lá em Jarinu, se não me engano, numa pré-temporada desse ano. E aí falei pra ele, expliquei a situação, eu falei, todo mundo foi embora da MSI, eu sou um dos da MSI que tá pra ir embora, tá acabando o contrato. Eu gostaria de ficar, mas eu teria que renovar meu contrato, né? Eles estão querendo renovar via judicial. Aí meu advogado me ligou e falou, não, sai da concentração. Eu fui comunicar ele pra sair. Comuniquei, saí numa boa da concentração, aí quando eu retornei, né? Fui pra casa do presidente na época do Alib, acertamos e tal, pra eu voltar pro clube. Uma semana depois eu voltei pra me apresentar, né? Que resolveu a situação burocrática, ele me colocou afastado Te colocou pra treinar afastado. não podia nem entrar no campo. Quando o time estava treinando no campo, eu tinha que ficar dentro da academia. Só podia ir pro campo quando o time saía. Imagina, eu voltando de lesão, na época, 2 cirurgias já, para eu poder treinar no campo, eu não podia. Tinha que ficar na academia, esperar o time sair para poder entrar. Mas é um baita profissional, conquistou tudo que conquistou. Sim. Mas é o que todos falam, é muita vaidade, né? Ele é um cara vaidoso, mas eu nunca tive pessoal assim com ele. Foi mais essa questão profissional, que ele ficou meio chateado, acredito eu, de eu ter saído da concentração, não ter ficado lá com o grupo. Mas como foi a orientação... Depois disso não se topou mais com foi a ele? orientação do advogado, eu acabei saindo, né? Ficando 10 dias sem treinar, uma semana sem treinar na época. Aí eu precisava treinar no campo, ele não deixava eu subir pro campo, então ficava na cadeia. Só quando o time saía, eu subia pra treinar. E aí podia treinar. E daí eu podia treinar. Que loucura, hein? Foi esse, sim, mais assim, não teve um arranca-rabo, não. Foi mais assim, a opção dele mesmo de me afastar na época. Então, difícil. Eu te falei que era difícil de achar alguém. Eu nunca tive. Eu assim, tentei. Eu fui muito tranquilo. Bem tranquilo. Não, a gente procurou, mas não tem. Não fui. Muito difícil. E eu falei pra eles, polêmica, não. por te conhecer, não tem como ter polêmica. O cara tem que fazer muita força. Muita força, Muita força mesmo. E você parou muito cedo, né, Neymar? Você isso também. você parou com 32? Isso? 18 eu não joguei. 4 anos, vou fazer 34, né? 34 anos. 34. Você tinha muita lenha para queimar ainda. Como é que você lidou com isso depois? Quanto tempo você levou para assimilar? Eu sei que você teve um problema no meio. Isso aí eu falo, até hoje não assimilei. Até hoje eu acho que dá ainda. Eu não posso assistir o jogo. Não, mas foi escolhas que eu fiz, né? Tipo, na época, como calhou também de logo vir pandemia e tudo mais, e eu sabendo que não poderia ficar tanto tempo sem jogar, e já estava mais de 6, 7 meses. Vários fatores. Que eu prezo muito hoje, que era a família, de tipo, tirar eles daqui de novo. Minha filha já tinha estudado em 5 colégios diferentes. A parte financeira pesou muito, de ter estabilidade já financeira também. Parte física, que eu vinha sofrendo muito nos últimos anos já também. Então, eu resumi naquela famosa frase, né? Eu não estava disposto a pagar o preço de me recondicionar de novo, de carregar, por mais que todos me conhecem, ia querer ver o Nilmar de... Sim. O Nilmar. Depois que tu entra lá dentro... Depois que tu entra lá, tem que ser 100%, né? E as minhas características também de jogo também não favorecia... precisava de muito preparo também para poder condicionar jogar hoje de novo. Eu sempre brinco que eu parei na hora certa, antes do VAR e antes de atacante ter que marcar lateral. Eu e o Indião... Esse aqui no VAR não dava jeito. Eu e o Indião no VAR. No VAR já tinha parado, encerrado a carreira. Ia ter 5 minutos de bola rolando que o cara ia no VAR toda hora, né? Tava o cara reclamando. Eu e o Índio.
O Índio Que vai jeito, o demos Indião sorte, né, passando cara? a mão nos outros. Ainda bem nos os caras iam atacantes. pegar a câmera. O cara passando a mão. Vem cá, o que foi? Passando a mão. Acabou isso aí, né, cara? Não, acabou. Não tem mais. Não, mas dá saudade. Até o Bolívar tem, todos vai ter. Ah, a Porque gente a gente tem. fez a vida toda. Mas Por foi isso bom que eu- enquanto durou. Por isso que eu nem vou muito em estádio, sabia disso, Nil? Eu não Eu vou fiquei pra um bom não... tempo, assim. Agora eu levo meus filhos e tudo mais. Mas vai ficar uma saudade eterna. Todo mundo, a gente conversa com os ex-jogadores também. Mas quando você estava parado, não chegou alguma proposta que Vixe, você até hoje chega, você não falar. mas Joguei algum no Paleta Atlântica, ali já me ligaram se eu não queria jogar um estadual. Sério? Ele jogou aquele dia com a gente. Mas não chegou uma proposta que te balançou, tipo, queria Na jogar. época, sim. Na época, tipo assim, na época que eu falo, logo quando eu tava com problema de depressão e tudo mais aqui, meu telefone não parava de tocar. Só que eu tava mal, não Sim, tinha tu nem... tava bem. Mas balançava, assim, porque... Eu, tipo assim, no consciente a gente sempre quer, né, mas... Foi bom, 20 anos no meio da bola. Imagina, eu quero que tu conte aqui pro pessoal de casa a história que a gente conversou em bastidores e tu confirmou. Quando você esteve no mundo árabe, no Al Rayyan, é isso? Al Rayyan. E você, eu acho que tinha uma folga de 10 dias, 15 dias, que eu acho que era perto de final de ano. E o clube rival, o Sheik, pediu pra você jogar. Vai, Que história é essa, Nil? Logo no meu primeiro ano lá, tinha 6 meses que eu tinha chego. Teve eu tinha acabado de comprar o Paris, né? O Sheik lá do Catar. E aí ia ter um jogo da estreia do Lucas, que foi comprado aqui de 50 milhões de São Do Paulo. São Paulo, lembra, atacante? E aí o Paris ia pra lá fazer uma turnê lá e ia ter esse amistoso. Aí mandou, o melhor time de lá era um time rival meu. E aí quando eu tô em casa, assim, de folga já, pra ir uma semaninha no Natal ali, a gente ia até com a família pra Dubai, que era do lado ali, passar. Eu toco meu telefone com o tradutor que o Sheik mandou jogar o jogo. Mas como assim? Não, beleza, eu vou. Que dia que é o jogo? O jogo final de semana, eu tá. Aí daqui a pouco ele me liga de volta. Mas tu tem que ir lá treinar 2, 3 dias antes com o time. Imagina eu sair daqui do Inter e ir lá no Grêmio treinar 2, 3 dias antes dos caras no CT, com camiseta com meu nome, um armáriozinho, jogar com os caras. Ainda bem que eu fiz um gol, tomamos 6, mas fiz um. E na outra semana teve jogo clássico contra esse time que eu joguei com os caras ainda, esse amistoso. Então, E esse time do Paris... Não sei como que era o mundo... Quem que tinha, Nil, esse time do Paris aí? Ibrahimovic, Thiago Mota, Nenê tava na época. Marquinhos. Marquinhos não, tava o Thiago Silva, Ibrahimovic, já falei. Verratti. Verratti, esses caras tudo aí e tal. Timaço, né? Tomamos 6. Joguei pelo time rival. Fez um gol. Com camisa e tudo mais. Impressionante como que é o mundo, né? Agora, hoje em dia já tá mudando um pouco. Mas é isso, lá é assim, lá é... E o que mais tu estranhou lá, Nil? Porque tu pegou um ano de mundo árabe ainda, que não é como é hoje. 2012, Que tem mais facilidades como... Não. O Catar, eu joguei Catar e Dubai, né? Dubai é mais liberal. O Catar, o que eu mais senti, assim, pra ser sincero, foi a falta de clima de jogo. Jogar Clima pra de jogo. escutar minha filha na arquibancada gritar papai, tipo, 50 pessoas, 100 pessoas. Os caras, os indianos da obra iam assistir jogo. Cara. E sair pro cara profissional tipo assim... Pra quem tava acostumado com a Fiel ali, com a torcida do Inter... Tem o lado aqui. bom, só que eu ainda era jovem, tinha 28 anos, 28 pra 29. Tipo assim, jovem. Pra ir pra lá, né? Sim. Mas isso aí foi o que eu mais senti, assim, a me adaptar. Tipo, no entanto, que eu lembro que quando eu cheguei eu treinava tal, separado, aquela coisa, empolgação, mas quando vai passando do tempo, tu vai desmotivando. Aí tu vê que era só e aí tu que perde queria... condicionamento e tal. Por isso quando tu volta pro Brasil demora pra tu entrar no ritmo de novo, porque é outro futebol, é outro... É outro ritmo, né? Outro ritmo. Claro que agora eles só podem jogar 3 estrangeiros também. Diferente. Lá eu brinco que tem que ser igual o Didi no filme. Cruzar e cabecear. Os caras só contratam atacante. É só atacante lá, é verdade. É difícil, a bola não chega, você tem que ir lá, E você era o único brasileiro que tinha, né? Isso, meu time. Tinha o Tabata também, né? No Al-Rayyan. Depois joguei no Al-Jeish, que só tinha eu de brasileiro. Mas é difícil, profissionalmente, assim, mas foi os melhores lugares, pessoalmente, falo de família, que eu curti meus filhos, que eu tive com a minha esposa. Conseguiu aproveitar a minha família pra lá, de ter vida social, foi um dos melhores lugares que eu joguei. Porque os outros é quarta e domingo, viagem, folga segunda, não dá nem tempo de nada. Não tem vida, assim, né, vamos dizer assim. E aí depois do tempo que tu tava lá, que surgiu o Santos aí. Aí foi quando eu vim 17 pra cá. Mas já tava em mente, tipo... Não, já tava finaleiro, ia jogar, dois, mas já tava desgastado já. E já aí tava desgastado mentalmente
dessa mudança, porque eu nunca fui um jogador que fiquei muito tempo enraizado no lugar. O lugar que eu mais fiquei foi na Espanha 3 anos. O resto era tudo 1 ano, 1 ano e meio, até mesmo no Inter era 1 ano, né? E já Negócio de saía. mudança, aí quando tu é só tu e a mulher, era tranquilo, aí com filho, com colégio, adaptação em colégio, aí... E é que nem tu falou, pra gente é fácil, né? A gente vai trabalhar, vai treinar, tá e a mulher louco? fica em casa, o filho fica... Fica em casa, aí começa a pesar tudo. Aí... E quando tu chegou no Santos, era início de temporada ou meio de temporada? Meio já. Meio temporada. Meio pro final já. Meio pro final. Meio pro final, meio de temporada. Falou que era o Levir Coupe, né? Levir O Coupe, técnico. treinador, é. Foi uma pena, porque foi muito rápido. Eu cheguei, fiquei 2 dias aqui de férias e já me apresentei lá e tudo mais. Você jogou 39 minutos em 2 partidas, 2 né? partidas, né? 39 minutos no total. E aí tu tava contando que o lance teu, quando tu descobriu mesmo a depressão, foi no jogo contra o Cruzeiro. Foi depois do jogo do Cruzeiro. Na verdade, ali, quando eu vim pro Santos, era uma coisa que eu já estava em mente, que eu não iria acertar com ninguém e ia tomar 1 mês para mim, para decidir o que eu iria fazer e tudo mais, né? Só que daí apareceu o futebol, né? Apareceu a oportunidade, acabei indo. Aí até me condicionar tudo de novo, eu tava me sentindo, como vou dizer... não tava motivado, assim, tava sem aquele frio na barriga, aquela ansiedade de querer... Eu tava mais eu querendo motivar mesmo, mas por dentro eu tava, tipo assim, acordava para ir treinar, mas nunca a gente acorda, vou lá treinar, mas pelo menos tu vai para um ambiente que tu fala, vou lá trabalhar, legal, vivo disso, dependo disso, sempre foi meu sonho. Tu já tava perdendo isso. Eu já tava perdendo isso, e aí já não tava sendo prazeroso, mas tá sendo massacrante, eu ter que ir treinar, e sentia muita dor. Tinha 4 cirurgias nos joelhos, e aí aquela coisa toda, né? A parte física cada vez exigindo mais da gente. Fisioterapia direto. E foi indo, aí quando, depois de um jogo, eu tava acumulando, eu nunca transmitia pra ninguém isso, esse é um problema meu, era muito fechado, né? Guardando pra mim, até pra não mostrar minha fraqueza, né? Tipo, aquela coisa do super-herói que a gente é considerado. Ninguém. Minha esposa, né? Que eu tava meio, né? Pra baixo, mas nunca imaginou que aconteceria isso. Aí depois de um jogo, eu no quarto do hotel, me paralisou todo o corpo, assim, me deu uma crise de ansiedade. Lá em Belo Horizonte isso? Lá em Belo Horizonte. Aí não dormi mais, aí no outro dia falei com o doutor, aconteceu alguma coisa comigo de madrugada, aí cheguei em casa, aconteceu de novo. Paralisou tudo de novo, dormiu tudo, eu achei que eu tava dando alguma coisa em mim, fui pro hospital, eu fiquei 2 dias fazendo exame. Detectaram nada, eu achava que o coração tava batendo a 200 por hora, não tinha nada. Que isso? Tudo cabeça mesmo. Cabeça. Aí foi que me bateu a tristeza, né? Aí fiquei 3, 4 meses só deitado em sofá, chorando, não via jogo, não tinha prazer em nada, nem brincar com meus filhos. Sabe, é uma coisa hormonal que tira do corpo da pessoa, que eu sentia dor no corpo, não tava fazendo nada, tinha dor no corpo. E tinha mais 1 ano de contrato, né? Tinha mais 1 ano. Uma pressão de voltar, um baita de um salário, assim, pra época. Muita gente pressionando, né? Sim. O próprio clube também queria uma resposta Claro. e tudo mais. No entanto que eu abri mão, né? Tinha mais 1 ano de contrato. E podia ficar fazendo tratamento lá que... Falei, não. No entanto que quando eu rompi o contrato, foi um dos pesos que eu tirei das minhas costas, que eu tinha com essa responsabilidade. Puta, eu tenho contrato, eu quero voltar. E eu me cobrava em querer voltar, só que eu não conseguia. Tinha força. Aí fui psicólogo, psiquiatra, até tu começar a entender e dar o braço a torcer, né? Dar o Porque braço a gente é acostumada... Nunca que acredito que vai passar com a gente. Imagina, os filhos no melhor momento, o meu no meu melhor momento de vida, financeira, familiar. Era o meu auge, tipo, final de carreira, vou desfrutar agora. Não. E foi. E o legal que tu recebeu, você estava contando. E aí eu lembro que quando eu fui diagnosticado, eles queriam proteger ainda para não sair na mídia. Não sair. Coisa. Eu falei, não. Vou falar. Tanto que inventaram que eu tava com conjuntivite, não sei o quê, por isso que eu não ia jogar e tal. Eu falei, não, eu vou me tratar. Recebeu ligações, né, Nil? Recebi ligações de muitos Muricy, jogadores que famosos, tinha passado por isso. Muricy, todo mundo, Juninho Pernambucano, todo mundo me ligando, mandando mensagem, força. Maior galera, todo mundo que jogou comigo e me ligou, mandando mensagem, tudo mais. Que entendia, assim, né, tipo, o momento. Você teve um amigo próximo teu que teve isso? Eu acho que não era o Alex ou não? O Alex também teve. O Alex também teve. Também teve mal, tá. Acho que todo mundo que para de jogar tem esse lado mais... Sim. É que o meu eu demorei pra procurar ajuda também. Acredito que se eu buscasse ajuda lá no início, quando eu já... Poderia ter, não evitado, mas controlado um pouco melhor. Eu fui guardando pra mim, porque até então eu não acreditava, nunca tinha vivido, nunca conhecia ninguém próximo que tinha passado por isso. Também tinha esse preconceito de achar que era frescura, por, né? Aquela coisa...
E hoje, Nil, o que é o hobby do Nilmar hoje? Ixi, ir pra fazenda. Não, na verdade é tomar vinho, Tomar tá com a minha vinho família, agora. tá com a minha família, fazer o que eu não fiz a vida toda, né? De viajar. Vai pro No Paraná entanto, na primeiro ano fazenda. que eu parei de jogar, eu viajei, acho que fui pra uns 4 países diferentes. E ir pra fazenda, assim, coisa simples, assim. Tá com os amigos também. Não tem, assim, nada especial, não. Só fujo do dia a dia do futebol, né? Que é Sim. suga, né? Todo mundo pergunta se eu sinto saudade. Eu sinto saudade dos domingos e das quartas, dos jogos. Dos treinamentos eu não sinto nem um pouco. Pior que é verdade. Eu só sinto saudade do jogo. Pior que é verdade, né, Nil? Treinar eu não... Porque é massa, É um maçante. esporte de alto rendimento, tem que se dedicar muito. Não pode nem tomar um chá. Não dá pra tomar um chazinho. O chazinho é só aqui no frente a frente com o general, viu, galera? Aqui é o chazinho mesmo. Ah, gostei. Você não sente falta de uma... Você é um grande ídolo do Internacional e de outros clubes também, mas acredito que se você escolhesse ter uma despedida, eu acredito que você escolheria no Beira-Rio. Se eu te falar que por eu ser tão, assim, tranquilo, de boa, não sinto falta, nunca pensei, assim... Eu sempre falo, a minha carreira foi tão rápida, assim, o surgimento dela, foi do Meteórica. nada, meteórica, como o encerramento dela. No entanto que eu não fiz assim, eu encerrei de parar de jogar. O tempo foi Sim. passando, e aí todo mundo, faz um jogo, faz isso, aquilo. Eu falei, não, tá bom, foi, tinha que acontecer. Os caras vão oferecer um contrato. Mas... Eu não falei, eu tô esperando ganhar a barriga do Indião. Mas não tem... Do Indião, do... Mas não tem... Mas do não... Perdigão, tô esperando a barriga desses caras, porque não dá. Mas só no vinhozinho não dá, Os Nil. caras me veem assim e falam, ainda dá. Ainda Falei, dá. dá pra você sofrer, a hora que eu estiver lá você vai me xingar igual... Pessoal, agora no Frente a Frente com o General, o momento mais esperado do programa, que é o momento Barba Ruiva. O Barba vai mostrar o espetáculo que ele fez pro Nilmar. Né? Até vou deixar aqui o lugar pra ele aqui, tá? Então, como tu falou que o Alessandro gosta de carne bem passada, acho que tu gosta mal passada, então, né? Passa pra cá, pra trás, atrás do balcão, então. Gaúcho, pode trazer. Então, passa aqui atrás. Passa lá Com pra- nós, por pra- favor. Pra ver Vou se tirar, aprova ou não. vou tirar o chá do Zanella. Pior que a responsabilidade não é dele, é minha. Pra avisar que tá em boas mãos tua churrasqueira, entendeu? Vamos ver se Eu aceito no do Fernando Carvalho porque o Bolívar me avalizou. Isso aí, vamos lá, quero ver só. Não esperava menos, hein? Primeiro é o brinde, Primeiro é o brinde. Uma faca Isso aí não tem pro nosso podcast, coisa pra você. linda, hein? Nossa, do céu. Você que é assador lá no Paraná, lá, Nossa entendeu? senhora, vai um paranaense mais gaúcho que esse aqui não tem. Esse aqui é o sal do Barba Ruiva. Essa receita do sal é minha. Que eu usei pra nós fazer aqui pra você. Mesmo que a carne não for boa, o sal ele Ah, o deixa. sal- O sal recupera, Que isso, obrigado. Que E uma tábua Que isso, personalizado. do hein? Bolívar. Nada. Que é uma tábua de churrasco daí. Coisa linda. Obrigado, que isso. Beleza? Que bola. Vai, É uma forma de podemos gravar agradecimento. mais vezes. Opa! Sem palavras. É uma forma de agradecer por você eu ter que aberto agradeço. a sua casa aí pra nós. Deixar eu manusear a tua churrasqueira. Ixi, pode controlar em casa é tudo. E agora, o que o homem escolheu, o Barba? O Tomahawk. Até o Homem nome- enjoado. até o nome é diferente. Homem enjoado. Até o nome é diferente. O nome é diferente, hein? Vai, isso aí não existia nessa época, não. Não tinha? Não, eu nem conhecia isso aí, cara. O Barba me apresentou. Nossa. Eu acho que valeu a pena. Essa linha da primeira é uma linha nobre, tá? Tá bom, vai fechando. Vai. Entendeu? Agora tu vai provar. Isso aqui é uma linha de corte nobre da Primevo, tá? Tem vários cortes, mas daí hoje a gente escolheu esse aqui pra você provar. É boa, Nil. A faca. Oi? Que isso? Rapaz, Aí, do céu. Nil. Não, só falta você querer fazer aquele negocinho aqui agora. Não precisa, não, que aqui não é precisa gaúcho. porque eu usei o meu, gaúcho. eu usei o meu sal. Ah, Fique à vontade aí. Deixa eu fazer um mais pequenininho pra você provar aqui, ó. Prova, aí depois me diga Prova aí. o que você achou. Mais ou menos. 3 pontos fora de casa, deu 1 ou perdi os pontos? Bom, Nil. É bom ou não? O negócio é bom mesmo. Passa o contato do número aqui, propaganda. Então tá aprovado. Churrasqueira Não. valeu a pena, Barba. Era boa a churrasqueira ou a Top, carne? Nossa, top. que churrasqueira boa. Ele falou que assim, queria fazer pão de queijo. Nossa, que faca boa. E nem eu sabia que minha churrasqueira era tão boa. Top. Aprovou, Nil? Então, Grande, né? ó, fechou. Nil, obrigado por abrir
as portas da tua casa, emprestar a tua churrasqueira pro Barba. Você sabe da admiração, e aqui tem 2 fãs teus. Feras. Zanella e Barba, pessoal da É isso, produção, obrigado. você é um cara finíssimo. Então, galera, não perca esse programa aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e siga lá em todas as plataformas digitais. Valeu!